Olá, bem-vindos à terceira parte do livro O Homem de Giz, de C.J. Tudor. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse toda semana. 1986. Além de fazer faxina em casas, a mãe de Hope também limpava a escola primária, o salão paroquial e a igreja. E foi assim que ficamos sabendo do reverendo Martin. Como de costume, Gwen Hopkins chegou à igreja de São Tomé na manhã de domingo às 6h30 para esfregar, varrer e lustrar antes do primeiro culto às 9h30. Creio que o descanso dominical não se aplique aos reverendos. Os relógios ainda não tinham sido atrasados, por isso estava bem escuro quando Gwen parou diante dos grandes portões de carvalho, pegou a chave que guardava em um quadro em sua cozinha e a enfiou na fechadura. As chaves de todos os lugares em que ela fazia faxina ficavam penduradas naquele quadro, com os endereços dos proprietários. Não era uma prática muito segura ou inteligente, sobretudo porque a mãe de Hope fumava. À noite, ela costumava sair pela porta dos fundos para fumar e às vezes se esquecia de trancá-la de novo. Mais tarde, naquela manhã, ela contaria à polícia e a jornalistas ter percebido que as chaves da igreja estavam no gancho errado. Ela não deu muita importância para isso nem ao fato de a porta dos fundos estar destrancada, porque, como disse, ela era um tanto esquecida, embora tivesse o hábito de colocar as chaves nos ganchos corretos. O problema era que todos sabiam onde ela guardava. Foi realmente um milagre que alguém já não as tivesse usado para roubar. Bastaria estar escondido, pegar uma delas e entrar em uma casa que estivesse vazia. Talvez o sujeito roubasse apenas algo pequeno que ninguém notasse, como um enfeite ou uma caneta de uma gaveta, algo que não fosse valioso e que as pessoas pensassem ter perdido. Talvez o sujeito fizesse isso se fosse o tipo de gente que gosta de levar coisas. O primeiro indício de que havia algo errado foi quando Gwen encontrou a porta da igreja destrancada, mas ela não deu importância, e talvez o reverendo já tivesse entrado. Às vezes ele acordava cedo e Gwen o encontrava na igreja revisando os sermões. Foi somente ao entrar na nave que ela percebeu que algo estava errado, muito errado. A igreja não estava escura o suficiente. Normalmente, os bancos e o púlpito no fundo da nave eram sombras sólidas e negras. Naquela manhã, reluziam com traços brancos. Talvez ela tenha hesitado. Talvez os pelos em sua nuca tenham se eriçado um pouco. Um daqueles leves tremores de medo que a gente atribui a algum truque da imaginação, quando, na realidade, a verdadeira ilusão é enganar a si mesmo que está tudo bem. Gwen fez um leve sinal da cruz e acionou o interruptor de luz junto à porta. As luzes nas laterais da igreja, todas velhas, algumas quebradas, precisando ser substituídas, piscaram e ganharam vida. Ela soltou um grito. O interior da igreja estava coberto de desenhos. O chão de pedra, os bancos de madeira e o púlpito. Para onde quer que olhasse, várias dezenas de homens palito desenhados com giz. Alguns dançando, outros acenando. Uns bem mais profanos. Homens palito com pênis palito. Mulheres palito com seios enormes. Pior de tudo, homens palito enforcados, com cordas ao redor dos pescoços palitos. Era estranho e assustador. Mais do que assustador, era extremamente horripilante. Gwen quase se virou e saiu correndo. Quase deixou o balde cair ali mesmo e saiu correndo da igreja tão depressa quanto as suas pernas brancas e pálidas lhe permitiam. Se tivesse corrido, talvez tivesse sido tarde demais. No entanto, ela hesitou, e foi quando ouviu um ruído, um leve gemido. « Olá? Tem alguém aí? » Outro gemido, dessa vez um pouco mais alto, um som que não podia ser ignorado, um gemido de dor. Ela fez outra vez o sinal da cruz, com afinco e convicção, e caminhou pelo corredor com o couro cabeludo eriçado, a pele arrepiada. Ela o encontrou atrás do púlpito, encolhido no chão em posição fetal, todo nu, com exceção do colarinho clerical. O pano originalmente branco estava manchado de vermelho. Ele fora violentamente espancado na cabeça. Segundo os médicos, mais um golpe e ele estaria morto. No entanto, fora poupado da morte, se é que se pode usar a palavra poupado. Contudo, o sangue não era apenas da cabeça. Vinha também dos ferimentos nas costas, talhadas à faca, 2 linhas enormes e irregulares indo das escápulas até as nádegas. Somente depois de limparem o sangue percebeu-se o que eram. Asas de anjo. O reverendo Martin foi levado para o hospital e ligado a um monte de tubos e aparelhos. Havia uma lesão no cérebro e os médicos tinham de descobrir a gravidade para saber se seria necessário operá-lo. Nick ficou com uma das colegas de protesto do pai, uma senhora mais velha com cabelos crespos e óculos de lentes grossas, mas não por muito tempo. 1 ou 2 dias depois, um carro estranho parou em frente ao vicariato. Um Mini Cooper amarelo claro, cheio de adesivos. Greenpeace, um arco-íris,
combata a AIDS, todo tipo de coisa. Não cheguei a vê-la. Quem me contou isso foi Gavi, que ouviu de seu pai, que ouviu de alguém no pub. Uma mulher saiu do carro. Ela era alta, com cabelo ruivo quase na cintura, vestia macacão, jaqueta verde militar e botas de paraquedistas, como uma daquelas ecofeministas radicais do Greenham Common. Mas descobriu-se que ela não era do Greenham Common. Vinha de Burner Mount e era a mãe de Nick. Ao contrário do que pensávamos, ela não tinha morrido. Longe disso. Foi apenas o que o reverendo Martin dissera para todos, inclusive para Nick. Ao que parece, ela deixou a família quando Nick ainda era muito pequena. Eu não sabia bem o porquê. Não entendia como uma mãe podia simplesmente ir embora. Mas agora ela estava de volta, e Nick passaria a morar com ela porque não tinha outros parentes, e o pai não estava em condições de cuidar da filha. Os médicos fizeram a cirurgia e disseram que ele melhoraria. Talvez até conseguisse se recuperar completamente, mas não havia certeza. Em se tratando de lesões na cabeça, nunca se sabe. Ele conseguia ficar sentado sozinho na cadeira e com alguma ajuda comer, beber e ir ao banheiro, mas não podia, ou não queria, falar, e os médicos não sabiam se ele entendia o que lhe diziam. Ele foi levado para uma casa que cuidava de pessoas que não batiam muito bem, para convalescer, como disse minha mãe. A igreja pagou as despesas, o que provavelmente foi ótimo, porque acho que a mãe de Nick não podia nem estar disposta a arcar com a dívida. Pelo que eu sabia, ela nunca levou Nick para visitá-lo. Talvez essa tenha sido a sua maneira de pagar na mesma moeda. Durante todos aqueles anos, ele dissera a Nick que ela estava morta, impedindo-a de ver a filha, ou talvez a própria Nick não tenha querido ir. Eu não a julgava por isso. Apenas uma pessoa o visitava com regularidade, sem nunca faltar, todas as semanas, e não era um fiel de sua congregação, nem seus anjos devotos. Era minha mãe. Nunca entendi o motivo. Os dois se odiavam. O reverendo Martin tinha dito coisas horríveis para minha mãe, feito coisas horríveis. Um tempo depois, ela me diria: "Esse é o ponto, Ed. Você precisa entender que ser uma pessoa boa não é cantar hinos ou orar para algum Deus. Não se trata de ostentar uma cruz ou ir à igreja todo domingo. Ser uma boa pessoa tem a ver com a maneira com que você trata os outros. As pessoas boas não precisam de religião, porque sabem em seu íntimo que estão fazendo a coisa certa." "E é por isso que você o visita?" Ela deu um sorriso estranho. "Na verdade, não. Eu o visito porque sinto muito." Fui junto com ela uma vez. Não sei porquê. Talvez eu não tivesse nada melhor para fazer. Talvez para aproveitar a companhia da minha mãe, já que ela ainda trabalhava demais e não passávamos muito tempo juntos. Talvez fosse apenas curiosidade mórbida infantil. A clínica se chamava Santa Madalena e ficava a uns 10 minutos de carro, na estrada para Wilton. Era situada ao fim de uma estreita alameda cercada por muitas árvores. Parecia legal, uma casa grande e antiga, com um gramado comprido e listrado e belas mesas e cadeiras brancas dispostas na frente da construção. Havia uma cabana de madeira em um dos lados e 2 homens de macacão, acho que jardineiros, estavam ocupados no trabalho. Um deles andava para lá e para cá com um grande cortador de grama. O outro podava galhos mortos de árvores com um machado e os jogava em uma pilha, prontos para uma fogueira. Havia uma idosa sentada em uma das mesas no jardim. Usava um roupão florido e um chapéu extravagante. Ao passarmos, ela acenou e disse: "Que bom que você veio, Ferdinand." Olhei para minha mãe. "Ela está falando com a gente?" "Na verdade não, Ed. Ela está falando com o noivo." "Ah, ele vem visitá-la?" "Duvido. Ele morreu há 40 anos." Estacionamos e subimos uma rampa de acesso pavimentada com brita até chegarmos a um grande portal. O interior não era como eu imaginava. Ainda era agradável, ou pelo menos houvera um esforço para deixá-lo agradável, com paredes pintadas de amarelo, enfeites, quadros e coisas do tipo. Mas o lugar fedia a médicos, um cheiro característico de desinfetante, urina e repolho podre. Achei que vomitaria antes mesmo de chegarmos ao reverendo. Uma senhora com uniforme de enfermeira nos conduziu até uma sala comprida com muitas cadeiras e mesas. Uma TV tremeluzia a um canto com 2 pessoas sentadas bem na frente, assistindo. Uma mulher muito gorda que parecia meio adormecida e um jovem com óculos de lentes grossas e aparelho auditivo. De vez em quando ele se levantava, agitava os braços e gritava: "Me chicoteie, Mildred!" Era ao mesmo tempo divertido e um pouco constrangedor. As enfermeiras pareciam não dar a menor bola. O reverendo Martin estava sentado em uma cadeira junto às portas francesas, com as mãos apoiadas nas pernas, o rosto tão inexpressivo quanto o de um manequim de vitrine.
Ele fora posicionado de forma que pudesse olhar para o jardim. Não sei se ele de fato apreciava aquilo. Olhava vagamente para algo, ou talvez para nada, ao longe. Seus olhos não se moviam quando alguém passava, nem quando um sujeito de aparelho auditivo gritava. Não tenho nem certeza de que piscava. Não saí correndo da sala, mas foi por pouco. Minha mãe se sentou para ler um livro clássico de algum autor morto. Pedi licença para sair e caminhar pelo jardim apenas para fugir dali e respirar um pouco de ar fresco. A idosa de chapéu ainda estava sentada lá fora. Tentei passar despercebido, mas quando me aproximei ela se virou. Ferdinand não vem, não é? Não sei, gaguejei. Seus olhos se concentraram em mim. Conheço você. Qual o seu nome, garoto? Ed. Ed, senhora, corrigiu ela. Ed, senhora. Você veio visitar o reverendo? Minha mãe veio. Ela assentiu. Quer saber um segredo, Fred? Pensei em dizer que meu nome era Ed, mas acabei desistindo. Havia algo um tanto assustador naquela senhora, e não apenas porque ela era idosa, embora isso contribuísse para que eu tivesse essa impressão. Para as crianças, os idosos, com uma pele flácida, as mãos enrugadas e as veias azuis salientes, são um pouco monstruosos. Ela gesticulou com um dedo fino e esquelético, sugerindo que eu me aproximasse. A unha era amarela e recurvada. Parte de mim queria fugir. Mas que criança não quer saber um segredo? Dei um passo à frente. O reverendo. Ele engana todo mundo. Como? Eu o vi à noite. Ele é o diabo disfarçado. Esperei que ela continuasse. Ela se recostou e franziu o senho. Conheço você. Meu nome é Ed, repeti. De repente, ela apontou para mim. Sei o que você fez, Ed. Você roubou uma coisa, não é? Eu me sobressaltei. Não, não roubei. Devolva ou mandarei chicoteá-lo, seu meliantezinho. Eu me afastei, com os gritos dela ecoando atrás de mim. Devolva, garoto! Devolva! Corri o mais depressa que pude e voltei para casa, com o coração disparado, o rosto ardendo. Minha mãe ainda estava lendo para o reverendo. Fiquei sentado nos degraus da entrada até ela terminar, mas antes devolvi a estatueta de porcelana que tinha tirado da sala comunitária. Tudo isso foi depois, muito depois da visita da polícia, depois de prenderem meu pai, e depois do Sr. Halloran ter sido forçado a pedir demissão na escola. Nick tinha ido morar com a mãe em Bournemouth. Gavigordo procurou Mickey Metal 1 ou 2 vezes para tentar fazer as pazes, mas em ambas as tentativas a mãe de Mickey Metal disse que ele não podia sair e bateu a porta na cara de Gavi. Isso sim foi uma pilha de merda fedorenta, disse Gavigordo que mais tarde ele vira Mickey nas lojas com alguns garotos mais velhos. Garotos violentos que costumavam andar com seu irmão. Eu não me importava com quem Mickey andava. Fiquei feliz por ele não fazer mais parte da nossa gangue, mas fiquei sentido pela partida de Nick, mais do que admiti para Hope e Gavigordo. E essa não foi a única coisa que não admiti para eles. Nunca contei que ela tinha ido me ver uma última vez no dia em que foi embora. Eu estava fazendo a lição de casa na mesa da cozinha. Meu pai estava martelando em algum lugar e minha mãe passando o aspirador na casa. O rádio estava ligado, portanto foi um milagre eu ter ouvido a campainha. Esperei um instante e quando ficou claro que ninguém mais atenderia, deslizei da cadeira, atravessei o corredor e abri a porta. Nick estava lá fora, segurando o guidão da bicicleta. Sua pele estava pálida e o cabelo ruivo, embaraçado. A área embaixo do olho esquerdo ainda apresentava um hematoma azul amarelado. Parecia uma das pinturas abstratas do Sr. Halloran, um mosaico, uma versão pálida de si mesma. Oi, disse Nick, e até a voz não soava como a dela. Oi, respondi. Queríamos ter visitado você, mas... Parei de falar. Na verdade, não queríamos. Estávamos com muito medo do que dizer, como aconteceu com o Mickey. Tudo bem, disse ela. Mas não estava. Afinal, éramos amigos dela. Você quer entrar? Perguntei. Tomar uma limonada com biscoito? Não posso. Minha mãe acha que estou fazendo as malas. Dei uma fugida. Você vai embora hoje? Vou. Senti o coração apertado. Algo cedeu dentro de mim. Vou sentir muita saudade, falei. Todos nós vamos. Preparei-me para receber uma resposta mordaz, sarcástica. Em vez disso, ela se aproximou e me abraçou. Foi tão apertado que não parecia um abraço, mas um agarrar desesperado, como se eu fosse a última balsa em um oceano escuro e tempestuoso. Eu me deixei agarrar. Inalei o cheiro dos cachos embaraçados, baunilha e chiclete. Senti seu peito subir e descer, os pequenos botões de seus seios através do pullover folgado.
Desejei que pudéssemos ficar daquele jeito para sempre, que ela nunca se afastasse. Mas Nick se afastou, se virou de forma brusca e montou na bicicleta. Pedalou freneticamente pela rua, o cabelo ruivo esvoaçando atrás dela como labaredas furiosas. Nem mais uma palavra, nem um adeus. Eu a observei ir embora e percebi outra coisa. Ela não mencionara o pai, nenhuma vez. A polícia voltou a falar com a mãe de Hope. Eles já sabem quem é o culpado? Perguntou Gavigordo para Hope, enfiando um doce em forma de garrafa de refrigerante na boca. Estávamos sentados em um banco no pátio da escola, no lugar onde nós 5 sempre ficávamos, à margem do campo, perto das quadras de amarelinha. Agora, havia apenas 3 de nós. Hope balançou a cabeça. Acho que não. Perguntaram sobre a chave, quem sabia onde ela ficava guardada. Também perguntaram sobre os desenhos da igreja. Isso chamou minha atenção. Os desenhos? O que os policiais perguntaram? Se minha mãe já tinha visto algo parecido, se o reverendo mencionou outras mensagens ou ameaças, se alguém tinha algo contra ele. Fiquei inquieto. Cuidado com os homens de giz. Gavigordo olhou para mim. O que foi, Ed Monstro? Hesitei. Não sei bem por quê. Os 2 eram meus amigos. Minha gangue. Eu podia contar qualquer coisa para eles. Eu deveria ter falado sobre os outros homens de giz. Mas algo me deteve. Talvez porque, apesar de ser divertido, leal e generoso, Gavigordo não era bom em guardar segredos. Talvez eu não quisesse contar para Hope sobre o desenho no cemitério porque precisaria explicar o motivo de não ter falado nada na época. Além disso, ainda lembrava o que ele dissera naquele dia. Quando descobrir quem fez isso, vou matá-lo. Nada, respondi. É só que a gente desenhava homens de giz, não é? Espero que a polícia não pense que fomos nós. Gavigordo riu com desdém. Que besteira! Ninguém vai pensar que esmagamos a cabeça de um vigário. Seu rosto se iluminou. Aposto que foi algum satanista ou algo do tipo, um adorador do diabo. Sua mãe tem certeza de que era giz e não sangue? Ele se levantou, curvou as mãos em garras e deu uma gargalhada alta e maléfica. Nesse momento, o sinal tocou indicando o início da aula da tarde e o assunto foi posto de lado por um tempo. Quando cheguei da escola, um carro estranho estava estacionado na entrada da garagem e meu pai estava sentado na cozinha com um homem e uma mulher trajando ternos cinza baratos. Os 2 pareciam severos e nada amigáveis. Meu pai estava sentado de costas para mim, mas pelo jeito como estava curvado na cadeira, eu sabia que seu rosto estampava uma expressão preocupada, com as densas sobrancelhas franzidas. Não pude ver muito mais porque minha mãe saiu da cozinha e fechou a porta ao passar. Ela me guiou pelo corredor. Quem são? Perguntei. Minha mãe não era de mascarar a verdade. São detetives, Ed. Da polícia? Por que estão aqui? Só vieram fazer algumas perguntas para o seu pai e para mim sobre o reverendo Martin. Olhei para ela com o coração já batendo um pouco mais depressa. Por quê? É o procedimento padrão. Eles estão conversando com várias pessoas que o conhecem. Eles não conversaram com o pai de Gavigordo. Ele conhece todo mundo. Não seja insolente, Ed. Vá ver TV enquanto terminamos. Minha mãe nunca sugeria que eu fosse assistir TV. Em geral, eu não podia assistir a nada até terminar a lição de casa. Por isso, soube na mesma hora que alguma coisa estava acontecendo. Eu ia pegar algo para beber. Eu levo para você. Olhei para ela mais um pouco. Tem alguma coisa errada, mãe? Eles acham que o meu pai fez algo errado? Seus olhos se suavizaram. Ela colocou a mão no meu braço e apertou de leve. Não, Ed. Seu pai não fez absolutamente nada de errado, está bem? Agora vá. Levo um pouco de limonada para você. Certo. Fui para a sala de estar e liguei a TV. Minha mãe não me trouxe a limonada, mas tudo bem. Logo depois, os policiais foram embora. Meu pai foi com eles, depois eu fiquei sabendo que as coisas não estavam bem, nem um pouco. Acontece que meu pai, de fato, saíra para dar uma volta na noite do ataque ao reverendo, mas foi apenas até o debut. O pai de Gavigordo confirmou que ele esteve lá bebendo uísque. Meu pai não bebia muito, mas quando bebia, nunca pedia cerveja como os outros pais, só uísque. O pai de Gavigordo conversou com ele, mas estava ocupado naquela noite e, além disso, como explicou, a gente sabe quando o cliente quer ficar sozinho. Ainda assim, já estava pensando em não servir mais nada para ele quando meu pai foi embora, pouco antes de fechar. Meu pai não conseguia se lembrar de muita coisa depois disso. No entanto, sabia que tinha sentado para tomar ar fresco em um banco do cemitério que ficava no caminho de casa. Alguém o tinha visto ali por volta da meia-noite. Minha mãe disse à polícia que ele tinha chegado em casa por volta de 1 da manhã.
A polícia não sabia ao certo a que horas o reverendo Martin fora atacado, mas acreditavam que fora em algum momento entre meia-noite e 3 da manhã. Eles provavelmente não tinham provas suficientes para acusar meu pai, mas a briga na festa e as ameaças contra minha mãe eram tudo o que precisavam para levá-lo à delegacia e interrogá-lo mais um pouco. Talvez eles o tivessem mantido preso se não fosse pelo Sr. Halloran. Ele foi à delegacia no dia seguinte para contar que tinha visto meu pai dormindo em um banco do cemitério naquela noite. Preocupado em deixá-lo ali, ele o acordara e o ajudara a caminhar até o portão de casa. Isso fora entre meia-noite e 1 da manhã. Demoraram uns bons 40 minutos, apesar de em geral essa caminhada levar 10 minutos, porque meu pai estava em estado deplorável. O Sr. Halloran também contou para a polícia que meu pai não estava sujo de sangue nem nervoso ou violento. Estava apenas bêbado e um tanto emotivo. Isso praticamente livrou meu pai, mas também levou a perguntas sobre o que o Sr. Halloran estava fazendo vagando pelo cemitério àquela hora da noite. E foi assim que todos descobriram sobre a garota do Twister. 2016. Achamos que queremos respostas, mas o que de fato queremos são as respostas certas. É a natureza humana. Fazemos perguntas esperando que nos digam a verdade que queremos ouvir. O problema é que não podemos escolher nossas verdades. A verdade tem o hábito de simplesmente ser a verdade. A única escolha que temos é a de acreditar ou não nela. Você roubou a bicicleta de Sean Cooper? Pergunto para Gavi. Eu sabia que ele a deixava na entrada da garagem à noite. Ele achava que era tão fodão que ninguém ousaria roubá-la. Então fui lá e roubei, só para irritá-lo. Ele fez uma pausa. Nunca pensei que ele entraria no rio para tentar recuperá-la, nem que acabaria se afogando. Acho que não, mas todos sabíamos o quanto Sean adorava aquela bicicleta. Deve ter passado pela cabeça de Gavi Gordo que roubá-la só poderia gerar problemas. Por que você fez isso? Questiono. Gavi solta um anel de fumaça. Vi o que ele fez com você no parquinho naquele dia. A revelação é como um soco em meu estômago. Faz 30 anos e minhas bochechas ainda queimam de vergonha ao me lembrar daquilo. O asfalto áspero arranhando meus joelhos, o gosto azedo e suado em minha boca. Eu estava no parque, revela ele. Vi a coisa toda acontecer e não fiz nada. Só fiquei ali, parado. Vi o Sr. Halloran se adiantar e me convenci de que estava tudo bem, mas não estava. Não havia nada que você pudesse fazer. Eles simplesmente o atacariam. Mesmo assim, eu deveria ter tentado. Amigos são tudo, lembra? Era o que eu sempre dizia. Mas na hora do vamos ver, decepcionei você. Deixei Sean se safar, como todo mundo. Nos dias de hoje, Sean acabaria na cadeia por fazer algo assim. Mas naquela época, todo mundo tinha medo dele. Ele me olha com uma expressão feroz. Sean não era só um valentão. Era um maldito psicopata. Gav tem razão, em parte. Não sei se Sean Cooper era um psicopata. Com certeza era um sádico. Até certo ponto, a maioria das crianças é sádica, mas talvez ele tivesse mudado ao crescer. Penso no que o Sr. Halloran me disse no cemitério. Ele nunca teve a chance de mudar. Você está calado, observa Gav. Dou um trago mais forte. O efeito da nicotina produz um zumbido em meus ouvidos. Na noite em que Sean morreu, alguém desenhou um homem de giz na entrada da garagem da minha casa. Um homem de giz se afogando, como um tipo de mensagem. Não fui eu. Então, quem foi? Gav amassa o cigarro no banco. Quem sabe? Quem se importa? Os malditos homens de giz. É tudo que as pessoas se lembram daquele verão. Todo mundo se importa mais com aqueles desenhos idiotas do que com as pessoas que foram afetadas. É verdade, mas as duas coisas estavam irremediavelmente interligadas. Ovo e galinha. Quem veio primeiro? Os homens de giz ou as mortes? Você é a única pessoa que sabe, Ed. Alerta Gav. Não vou dizer nada. Eu sei, ele suspira. Você já fez algo tão ruim que não pôde contar nem para seus amigos mais próximos? Amasso o meu cigarro até o filtro. Tenho certeza de que a maioria das pessoas já fez algo assim. Sabe o que me disseram certa vez? Segredos são tipo o cu. Todo mundo tem, só que alguns são mais sujos do que os outros. É uma boa imagem mental. Sim, ele ri. Que bela pilha de merda. Volto para casa no fim da tarde. Entro, vou à cozinha e imediatamente franzo o nariz ao sentir o desagradável odor de cocô de gato. Olho a caixinha de areia. Não parece estar suja, o que pode ser bom ou preocupante dependendo do nível de maldade em que Mittens esteja operando hoje. Faço uma nota mental para dar uma olhada nos chinelos antes de calçá-los. Tentadora,
A garrafa de bourbon está na bancada da cozinha, mas em vez disso, cabeça lúcida e tudo mais, pego uma cerveja na geladeira e subo a escada. Paro por um instante junto à porta do quarto de Chloe. Não ouço nada vindo de dentro, mas sinto uma leve vibração na madeira do assoalho, o que provavelmente significa que ela está ouvindo música com os fones de ouvido. Bom. Vou ao meu quarto na ponta dos pés e fecho a porta. Coloco a cerveja na mesa de cabeceira, me agacho e afasto a cômoda junto à janela. O móvel é pesado e arranha um pouco o assoalho antigo, mas não estou muito preocupado com barulho. Quando ouve música, Chloe a coloca em um volume de estourar os tímpanos. Um pequeno terremoto lhe passaria despercebido. Pego uma velha chave de fenda que guardo na gaveta de cuecas e com ela solto as tábuas do assoalho. 4 tábuas. Mais do que quando eu era criança, agora eu tenho mais a esconder. Tiro uma das 2 caixas escondidas no buraco, levanto a tampa e olho para o conteúdo. Pego o item menor e desembrulho com cuidado o papel de seda. Há uma única argola de ouro. Não ouro de verdade. Uma bijuteria barata, agora um pouquinho manchada. Seguro o objeto por um instante, deixando o metal esquentar em minha mão. Acho que foi a primeira coisa que peguei dela, no dia em que tudo começou, na feira. Entendo como Gav deve se sentir. Se ele não tivesse roubado a bicicleta, Sean Cooper ainda poderia estar vivo. Um pequeno ato de estupidez infantil acabou resultando em uma tragédia terrível. Não que Gav pudesse ter previsto o que aconteceria. Eu também não tinha como prever. Mesmo assim, sou tomado por uma sensação estranha. Uma sensação de desconforto. Não exatamente culpa, mas a sua irmã gêmea. A sensação de responsabilidade por tudo aquilo. Eu tenho certeza de que Chloe me diria que sinto assim porque sou o tipo de cara fechado daqueles que são obcecados por si mesmos e que acreditam que o mundo gira ao seu redor. Até certo ponto, é verdade. Ser solitário pode levar à introspecção. Em contrapartida, talvez eu nunca tenha dedicado tempo suficiente à introspecção ou à reflexão sobre o passado. Embrulho o brinco com cuidado e guardo de volta na caixa. Talvez seja a hora de dar um passeio na boa e velha estrada da memória. Só que não será um passeio por um caminho ensolarado de lembranças queridas. Essa rota específica é escura, um emaranhado de mentiras, segredos e buracos ocultos. E ao longo do caminho, há homens de giz. 1986. A gente não escolhe por quem se apaixona. Foi o que o Sr. Halloran me disse. Acho que ele estava certo. O amor não é uma escolha, é uma compulsão. Sei disso agora. Mas às vezes talvez a gente devesse escolher. Ou pelo menos escolher não se apaixonar. Lutar contra o sentimento, afastá-lo. Se o Sr. Halloran tivesse escolhido não se apaixonar pela garota do Twister, tudo teria sido diferente. Isso foi depois que ele deixou a escola de vez. Quando escapuli e atravessei a cidade de bicicleta para vê-lo no pequeno chalé. Era um dia frio. O céu estava de um cinza metálico e tão duro e inflexível quanto um bloco de concreto. De vez em quando, garoava aqui e ali. Um dia tão desanimado que nem mesmo chovia direito. O Sr. Halloran fora obrigado a pedir demissão. Não houve um comunicado oficial. Acho que esperavam que ele fosse embora discretamente, mas todos sabíamos que ele estava indo e por quê. O Sr. Halloran visitou a garota do Twister no hospital enquanto ela convalescia, e continuou visitando-a depois de sua alta. Os dois se encontravam no parque ou para tomar café. Acho que devem ter sido bem discretos porque ninguém os tinha visto, ou talvez tivessem visto e não perceberam. A garota do Twister havia pintado o cabelo de outra cor, uma tonalidade mais clara, quase loura. Eu não sabia ao certo por quê. Achava seu cabelo bonito antes, mas talvez tivesse achado que precisava mudá-lo porque ela mesma tinha mudado. Agora ela andava com uma bengala e às vezes mancava. Acho que, se alguém os visse, provavelmente pensaria que o Sr. Halloran estava sendo gentil com ela. Naquela época, ele ainda era um herói. Isso tudo mudou quando descobriram que a garota do Twister estava frequentando o chalé do Sr. Halloran à noite e que ele ia às escondidas à casa dela quando a mãe da garota do Twister estava fora. Foi por isso que ele estava passando pelo cemitério naquela noite. Foi quando a merda realmente foi jogada no ventilador, porque a garota do Twister tinha só 17 anos e o Sr. Halloran tinha mais de 30 e era professor. As pessoas pararam de chamá-lo de herói e passaram a chamá-lo de pervertido e pedófilo. Os pais dos alunos foram à escola para esbravejar com a diretora. Mesmo que, oficial ou legalmente, ele não tivesse feito nada de errado, a diretora não teve escolha senão pedir-lhe para se demitir. Eram a reputação da escola e a segurança das crianças que estavam em jogo.
Começaram a circular histórias de que o Sr. Halloran deixava cair borrachas em sala de aula para poder olhar por baixo das saias das alunas, que rondava as aulas de educação física para olhar para as pernas das garotas e que certa vez tocou os seios de uma das cantineiras quando ela limpava sua mesa. Nada disso era verdade, mas boatos são como germes, se espalham e se multiplicam quase imediatamente e antes que você perceba, todo mundo está contaminado. Gostaria de poder dizer que fiquei do lado do Sr. Halloran e que defendi seu nome perante as outras crianças, mas isso não é verdade. Eu tinha 12 anos e estávamos na escola. Eu ria das piadas que faziam sobre ele e não dizia uma palavra quando as pessoas o xingavam ou espalhavam outro boato ultrajante. Eu nunca lhes disse que não acreditava em nada daquilo, que o Sr. Halloran era bom, porque salvara a vida da garota do Twister, assim como salvara o meu pai. Eu não podia lhes contar sobre os belos quadros que ele pintava, ou sobre o dia em que ele me salvou do Sean Cooper, ou como ele me ajudou a entender que devemos nos agarrar às coisas especiais. Agarrarmos com força. Acho que foi por isso que fui vê-lo naquele dia. Além de ter de renunciar ao emprego, ele teve de entregar o chalé. O aluguel do lugar era pago pela escola e o novo professor, seu substituto, se mudaria para lá em breve. Eu ainda estava um pouco assustado e constrangido quando apoiei a bicicleta do lado de fora da casa e bati à porta. Demorou um tempo para o Sr. Halloran atender. Eu já estava me questionando se deveria ir embora e se ele estava em casa, apesar de seu carro estar estacionado na rua, quando o Sr. Halloran abriu a porta. De algum modo, sua aparência estava diferente. Ele sempre fora magro, mas agora parecia esquelético. A pele estava ainda mais pálida, se é que isso era possível. O cabelo estava solto e ele vestia calças jeans e uma camiseta escura que deixava à mostra os braços vigorosos, cuja única cor era o azul de suas veias, surpreendentemente visíveis através da pele translúcida. Naquele dia, ele de fato estava parecendo uma criatura estranha e desumana, um homem de giz. Oi, Ed. Oi, Sr. Halloran. O que você veio fazer aqui? Uma boa pergunta, porque, uma vez lá, eu na verdade fiquei sem saber. Seus pais sabem que você está aqui? Bem, não. Ele franziu de leve o senho, saiu da casa e olhou em volta. Na época não entendi por quê. Mais tarde ficaria claro. Com todas aquelas acusações, a última coisa que ele queria era ser visto convidando um garoto para entrar em sua casa. Acho que até chegou a pensar em me mandar embora. Porém, depois olhou para mim e a sua voz se tranquilizou. Entre, Ed. Gostaria de beber algo? Limonada ou leite? Eu não queria beber nada, mas seria uma grosseria não aceitar, por isso respondi. Leite cairia bem. Certo. Segui o Sr. Halloran até a pequena cozinha. Sente-se. Sentei-me em uma das cadeiras bambas de pinho. As bancadas da cozinha estavam cheias de caixas empilhadas, a maior parte da sala também. Você vai se mudar? Perguntei, o que era uma pergunta idiota, porque eu já sabia que ele ia. Sim. Respondeu o Sr. Halloran, pegando um pouco de leite na geladeira e verificando a data de validade antes de procurar um copo nas caixas. Vou ficar com a minha irmã, na Cornualha. Ah, pensei que a sua irmã tivesse morrido. Tenho outra irmã, mais velha. Chama-se Kirsty. Ah. O Sr. Halloran me entregou o leite. Está tudo bem, Ed? Eu... queria agradecer pelo que você fez pelo meu pai. Não fiz nada, apenas disse a verdade. Sim, mas não precisava dizer, e se não tivesse dito... Deixei a frase no ar. Aquilo foi horrível. Mais horrível do que achei que seria. Eu não queria estar ali. Queria ir embora, no entanto, sentia que não podia. O Sr. Halloran suspirou. Ed, isso tudo não tem a ver com o seu pai ou com você. De todo modo, eu pretendia ir embora em breve. Por causa da garota do Twister? Você quer dizer Elisa? Ah, sim. Assenti bebendo leite que tinha um gosto meio estranho. Achamos que um novo começo seria melhor para nós dois. Então ela vai com você para Cornualha? Algum dia, espero. As pessoas estão dizendo coisas ruins sobre você. Eu sei, não são verdade. Sei que não. Mas ele deve ter sentido que eu precisava de um pouco mais de persuasão, pois continuou. Elisa é uma garota muito especial, Ed. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria ajudá-la, ser um amigo. Então, por que você não foi apenas um amigo? Quando você for mais velho, entenderá melhor. Não podemos escolher por quem nos apaixonamos, quem nos fará felizes. Mas ele não parecia feliz, não como as pessoas apaixonadas. Ele parecia triste e um tanto perdido.
Pedalei de volta para casa me sentindo confuso e um pouco perdido. O inverno se aproximava, e às 3 da tarde, o dia se esmorecia e se dissolvia em um crepúsculo empoeirado. Tudo parecia frio, sombrio e irremediavelmente alterado. Nossa gangue fora desmembrada. Nick estava morando com a mãe em Burner Mount. Mickey tinha seus novos e desagradáveis parceiros. E eu ainda via Roupo e Gavigordo, mas não era a mesma coisa. Um trio criava novos problemas. Sempre pensei em Roupo como o meu melhor amigo, mas agora, quando eu ia chamá-lo, às vezes ele já tinha saído com Gavigordo. Isso provocou um sentimento diferente. Ressentimento. Meus pais também estavam diferentes. Desde o ataque ao reverendo Martin, os protestos diante da clínica da minha mãe tinham parado. Como foi cortar a cabeça do monstro? Disse meu pai. Embora minha mãe estivesse mais relaxada, meu pai parecia mais nervoso e no limite. Talvez toda a história com a polícia o tivesse abalado, ou talvez fosse outra coisa. Ele andava esquecido e irritado. Às vezes eu o pegava sentado em uma cadeira, olhando para o nada, como se estivesse apenas esperando por algo, apesar de não saber bem o que. Essa sensação de espera parecia pairar sobre toda Andbury. De algum modo, tudo parecia pausado. A polícia ainda não tinha acusado ninguém pelo ataque ao reverendo Martin, então talvez parte disso se devesse à suspeita, ao ato de ficar observando e imaginando se alguém que você conhecia seria capaz de fazer algo assim. As folhas se curvaram, enrugaram e enfim caíram das árvores. Uma sensação de ressecamento e morte parecia permear a tudo. Nada parecia fresco, colorido ou inocente. Era como se a cidade inteira estivesse temporariamente suspensa na própria cápsula do tempo empoeirada. Como se viu, estávamos mesmo esperando. E quando a mão pálida da garota acenou de dentro de um monte de folhas secas, foi como se a cidade inteira soltasse um longo e estagnado suspiro. Porque havia acontecido. O pior finalmente chegara. 2016. Acordo cedo na manhã seguinte, ou melhor, enfim desisto de dormir após horas revirando na cama, interrompidas por sonhos dos quais me lembrava em parte. Um deles, o Sr. Halloran estava no Twister com a garota do Twister. Mesmo sem cabeça, tenho certeza de que era ela por causa das roupas. A cabeça dela estava no colo do Sr. Halloran e gritava toda vez que o funcionário da feira, que percebi ser Sean Cooper, os fazia dar mais uma volta. Gritem se quiserem ir mais depressa, seus caras de merda. Eu disse gritem! Levanto da cama, trêmulo e claramente cansado. Visto-me e desço a escada. Presumo que Chloe ainda esteja dormindo, por isso mato o tempo preparando café, lendo e fumando 2 cigarros nos fundos da casa. Quando o relógio passa das 9 e o horário parece quase razoável, pego o telefone e ligo para Roupo. A mãe dele atende. Olá, Sra. Hopkins. David está? Quem é? Sua voz soa trêmula e frágil. Um contraste marcante com o tom seco e decidido da minha mãe. Assim como meu pai, a mãe de Roupo sofre de demência senil. Só que o mal de Alzheimer do meu pai começou mais cedo e progrediu mais depressa. Esse é o motivo pelo qual Roupo ainda mora na mesma casa onde cresceu. Ele cuida da mãe. Às vezes brincamos com o fato de que nós dois homens crescidos, nunca tenhamos saído de casa. É uma piada um tanto amarga. Sou eu, Ed Adams, Sra. Hopkins. Quem? Ed Adams, amigo do David. Ele não está. Ah, a senhora sabe quando ele vai voltar? Uma longa pausa, então ela diz mais incisiva. Não queremos nada disso, já temos vidraças duplas. Ela desliga o telefone. Olho para o aparelho por um tempo. Sei que não devo dar muita atenção ao que Gwen diz. Meu pai costumava se perder nas conversas e dizer coisas completamente aleatórias. Ligo para o celular de Roupo, mas cai na caixa postal. É sempre assim. Não fosse pelo fato dele administrar um negócio, aposto que nem ligaria o maldito aparelho. Engulo o restante do quarto café do dia e caminho pelo corredor. Está muito frio para meados de agosto e o vento sopra com força. Olho em volta em busca de meu sobretudo. Ele costuma ficar pendurado no suporte de casaco junto à porta. Não o uso há algum tempo porque o clima até então se manteve ameno. Mas agora que preciso dele, não está ali. Franzo o senho. Não gosto de perder coisas. O início do declínio do meu pai foi assim. E toda vez que perco as chaves, tenho um pequeno ataque de pânico. Primeiro você perde objetos, depois começa a esquecer os nomes desses objetos. Ainda me lembro do meu pai olhando fixamente para a porta da frente certa manhã, a boca se movendo em silêncio, as sobrancelhas franzidas em uma profunda carranca. De repente ele bateu palmas como uma criança e sorriu e apontou para a maçaneta da porta.
A caneta da porta! A caneta da porta! E se voltou para mim. Achei que tivesse esquecido. Ele estava tão feliz, tão satisfeito que não consegui contrariá-lo, apenas sorri. Ótimo, papai, muito bom. Volto a procurar o casaco. Talvez eu o tenha deixado lá em cima, mas não, porque eu teria levado o casaco lá para cima. Mesmo assim, subo e procuro no quarto. Atrás da cadeira que fica atrás da cama? Não. Pendurado no gancho atrás da porta? Não. Guarda-roupa? Verifico a roupa pendurada nos cabides e encontro algo enrolado em um canto, bem no fundo. Eu me agacho e o pego. É o meu casaco. Eu o analiso, está enrugado, amassado e um tanto úmido. Tento pensar quando foi a última vez que o vi. Foi na noite em que Mickey veio me visitar. Lembro-me de ter pendurado seu caríssimo casaco esportivo no gancho ao lado do meu. E depois? Não me lembro de tê-lo usado depois disso. Ou talvez tenha usado, mais tarde naquela noite. Talvez eu o tenha vestido, saído para respirar o ar fresco e levemente úmido da madrugada e... E o quê? Empurrei Mickey no rio? Ridículo. Acho que eu me lembraria de ter empurrado meu velho amigo no rio no meio da noite. É mesmo, Ed? Por que você não se lembra de ter descido e desenhado homens de giz na lareira, não é mesmo? Você bebeu muito e não tem ideia do que mais pode ter feito naquela noite. Calo a voz irritante. Eu não tinha nenhum motivo para ferir Mickey e ele estava me oferecendo uma grande oportunidade. E se Mickey sabia quem de fato matou a garota do Twister, se isso pudesse inocentar Sr. Halloran, eu ficaria feliz, não é? Então, o que o casaco está fazendo amontoado no fundo do seu guarda-roupa, Ed? Olho para o casaco, corro os dedos sobre a lã grosseira e reparo em algo. O punho de uma das mangas, vários respingos e um tom vermelho oxidado. Minha garganta se estreita. Sangue. Ser adulto é apenas uma ilusão. Pensando bem, não tenho certeza se algum de nós de fato cresceu. Simplesmente ficamos mais altos e mais peludos. Às vezes ainda me espanto por ter permissão para dirigir um carro e por não ser expulso ao beber em um pub. Sobre o verniz da idade adulta, sobre a camada de experiências que acumulamos à medida que os anos avançam estoicamente, ainda somos crianças com joelhos ralados e narizes escorrendo que precisam dos pais e dos amigos. A van de roupa está estacionada do lado de fora da casa dele. Ao dobrar a esquina, eu o vejo montando na velha bicicleta com 2 sacos pendurados no guidão, carregados de lenha e cascas de árvores e uma volumosa mochila às costas. Minha mente retorna aos dias ensolarados de verão, quando muitas vezes voltamos juntos do bosque, com roupa trazendo lenha e gravetos para a mãe. Apesar de tudo, não consigo evitar um leve sorriso quando ele salta da bicicleta e a encosta ao meio-fio. – Ed, o que você está fazendo aqui? Tentei ligar, mas seu celular estava desligado. Ah, sim, eu estava no bosque, o sinal lá não é bom. Faço que sim com a cabeça. Velhos hábitos são difíceis de abandonar. Ele sorri. A memória da minha mãe pode estar falhando, mas ela nunca me perdoaria se tivéssemos que comprar lenha. De repente, talvez por causa da expressão em meu rosto, o sorriso dele desaparece. O que houve? Você soube do Mickey? O que ele fez agora? Abro a boca, minha língua trava, mas enfim meu cérebro me força a dizer as palavras mais óbvias. Ele morreu. Morreu? É engraçado como as pessoas sempre repetem essa palavra, mesmo sabendo que a ouviram direito, uma espécie de negação atrasada. Após um tempo, Hope pergunta: Como? O que aconteceu? Ele se afogou, no rio. Meu Deus, como o irmão. Não exatamente. Olha, posso entrar? Sim, claro. Hope conduz a bicicleta pelo curto caminho até a entrada da casa. Eu o sigo e ele destranca a porta. Atravessamos um corredor estreito e escuro. Não visito a casa de Hope desde que éramos crianças, e mesmo assim, não ficávamos muito tempo lá dentro por causa da bagunça. De vez em quando brincávamos no jardim dos fundos, mas nunca por muito tempo, porque o espaço era pequeno, não muito maior do que um quintal. Muitas vezes havia cocô de cachorro por ali, alguns frescos, outros já esbranquiçados. A casa fede a suor, comida azeda e desinfetante. À minha direita, através da porta aberta da sala, vejo o mesmo sofá floral antigo, o bordado branco que o cobre com um tom encardido de amarelo, feito nicotina. A um canto, uma TV, em outro, um urinol e um andador. A mãe de Hope está sentada em uma cadeira reclinável de espadar alto ao lado do sofá, olhando fixamente para um programa de perguntas e respostas. Gwen Hopkins sempre foi pequena, mas a doença e a idade parecem tê-la encolhido ainda mais.
Ela parece perdida dentro de um vestido longo e florido e um casaco de lã verde. Seus pulsos despontam das mangas como pequenos e enrugados pedaços de carne seca. Mãe? Diz Hope com delicadeza. Ed está aqui. Você se lembra do Ed Adams? Olá, Sra. Hopkins. Digo com a voz levemente mais alta que as pessoas sempre usam com os doentes e os idosos. Ela se volta devagar, os olhos se esforçando para enxergar, ou talvez seja a sua mente lutando para lembrar. Então sorri, revelando a dentadura branca feito leite. Eu me lembro de você, Ed. Você tinha um irmão, Sean? Na verdade, mamãe, esse era o Mickey, intervém Hope. O Mickey tinha um irmão chamado Sean. Ela franze o senho e sorri de novo. Ah, claro, Mickey. Como ele está? Hope se apressa em responder. Ele está bem, mamãe, muito bem. Bom, que bom. Você poderia me trazer um chá, David, querido? Claro, mamãe. Ele olha para mim. Só vou colocar a chaleira para ferver. Fico à porta e sorrio constrangido para Gwen. A sala fede um pouco. Fico na dúvida se o urinol foi esvaziado recentemente. Ele é um bom rapaz, diz Gwen. Sim, ele é. Ela franze o senho. Quem é você? Ed, amigo do David. Ah, sim. Onde está o David? Ali na cozinha. Você tem certeza? Pensei que ele tivesse levado o cachorro para passear. O cachorro? Murphy. Certo. Não, acho que ele não levou o Murphy para passear. Ela aponta um dedo trêmulo para mim. Você está certo. Murphy morreu. Eu quis dizer Bud. Bud era o cachorro que Hope teve depois de Murphy. Ele também já morreu. Ah, claro. Meneio a cabeça. Ela também. Assentimos de novo agora juntos. Ficaríamos bem no banco traseiro de um carro. Ela se inclina para mim por sobre o braço da cadeira. Eu me lembro de você, Ed. Sua mãe matava bebês. Sinto um nó na garganta. Gwen continua a sentir e sorrir, mas há algo diferente em sua expressão. Uma amarga curvatura no canto dos lábios, uma súbita lucidez nos olhos azuis claros. Não se preocupe, não vou contar para eles. Ela se inclina mais, dá um tapinha no nariz e uma piscadela lenta e trêmula. Sei guardar segredos. Aqui está. Hope reaparece trazendo uma xícara de chá. Tudo bem? Olho para Gwen, mas sua lucidez está se esvaindo, com os olhos cada vez mais enevoados de confusão. Tudo bem, respondo. Só estávamos conversando. Certo. Mamãe, seu chá. Ele coloca a xícara na mesa. Lembre-se, está quente, sopre primeiro. Obrigado, Gord. Gord? Olho para Hope. Meu pai, sussurra ele. Ah. Meu pai não costumava confundir as pessoas, mas às vezes ele me chamava de filho para disfarçar que tinha esquecido o meu nome de novo. Gwen se reclina na cadeira, olhando para a TV, mais uma vez perdida no próprio mundo ou talvez em algum outro. Como é tênue a trama entre as realidades, penso. Talvez as mentes não se percam. Talvez simplesmente deslizem pelas brechas e encontrem outro lugar para passear. Hope me lança um sorriso breve e sombrio. Por que não vamos para a cozinha? Claro, digo. Se ele tivesse sugerido nadar com tubarões, eu teria concordado apenas para sair daquela sala quente e fedorenta. A cozinha não está em estado muito melhor. Há pratos sujos empilhados na pia. As bancadas estão abarrotadas de envelopes, revistas velhas, embalagens econômicas de suco. A mesa foi esvaziada às pressas, mas ainda dá para ver restos de um rádio antigo ou as entranhas de um motor. Não sou habilidoso com as mãos, mas Hope sempre foi bom em montar e desmontar coisas. Sento-me numa das velhas cadeiras de madeira que range e cede um pouco. Chá? Café? Oferece Hope. Ah, café, obrigado. Hope vai até a chaleira, que pelo menos é nova, e pega 2 canecas do escorredor. Ele serve o café direto da garrafa e se vira para mim. Então, o que aconteceu? Mais uma vez, reconto os acontecimentos dos últimos 3 dias. Hope ouve em silêncio. Sua expressão só muda quando chego ao último detalhe. Garvey me contou que você também recebeu uma carta. Ele assente e adiciona água quente ao café. Sim, há algumas semanas. Ele vai até a geladeira, pega um pouco de leite, cheira e depois acrescenta um pingo nas 2 canecas. Achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Ele traz as canecas para a mesa e senta-se à minha frente. Mas a polícia acha que a morte de Mickey foi acidental? Fui um tanto vago a esse respeito, mas agora digo. Por enquanto. Você acha que isso vai mudar? Eles encontraram a carta. Isso não necessariamente significa alguma coisa. Não? Como assim?
Você acha que alguém vai começar a nos matar um por um, como fazem nos livros? Eu não tinha pensado nisso dessa maneira, mas agora, ao ouvi-lo falar, me parecia muito plausível. Isso me fez pensar em outra coisa. Será que Nick também recebeu uma carta? Estou brincando, explica ele. Você mesmo disse que Mickey estava bêbado, estava escuro, não há iluminação naquele trecho do caminho. Provavelmente ele caiu. Gente bêbada vive caindo em rios. Ele está certo, mas há sempre um mais. Um sujeito chato e irritante atando os nós de escoteiros em nosso intestino. Tem mais alguma coisa? Quando Mickey veio me visitar naquela noite, estávamos conversando e ele me contou que sabia quem realmente matou Elisa. Conversa fiada. Bem, foi o que eu pensei, mas e se ele disse a verdade? Hope toma outro gole de café. Você acha que o verdadeiro assassino empurrou Mickey no rio? Balanço a cabeça em negativa. Não sei. Olha, Mickey sempre foi bom em botar pilha. Parece que continua fazendo isso depois de morto. Ele fez uma pausa. Além disso, você é a única pessoa com quem ele falou sobre essa teoria, certo? Acho que sim. Então, como o verdadeiro assassino descobriu que Mickey sabia quem ele era? Bem, a menos que fosse você. Eu o encaro. Respingos vermelho ferrugem. Sangue. Brincadeira, diz ele. Claro. Tomo um gole de café. Claro. Voltando da casa de Hope, pego o celular e ligo para Chloe. Ainda sinto que as coisas entre nós não estão bem, como se houvesse algo mal resolvido. Isso me incomoda. Além de Hope e Gavi, ela é a minha única amiga. Chloe atende no terceiro toque. Alô? Oi, sou eu. Aham. Contenha o entusiasmo. Estou tentando. Desculpe pela minha mãe ontem. Tudo bem, sua mãe, sua casa. Bem, realmente sinto muito. O que você está preparando para o almoço? Estou no trabalho. Ah, pensei que fosse seu dia de folga. Uma pessoa ficou doente. Certo, bem. Olha, desculpas aceitas, Ed, preciso ir, cliente. Certo, bem, nos vemos mais tarde. Talvez. Ela desliga, olha para o celular por um instante. Chloe nunca facilita as coisas. Paro e acendo um cigarro, refletindo se compro um sanduíche a caminho de casa. Então reconsidero. Chloe pode estar trabalhando, mas ainda deve fazer uma pausa para o almoço. Decido que não serei descartado com tanta facilidade. Eu me viro e vou ao centro da cidade. Nunca fui ver Chloe no trabalho. Devo confessar que uma loja de roupas rock gótico alternativo não é bem meu ambiente habitual. Acho que tinha medo de constrangê-la e a mim mesmo. Não sei exatamente onde fica. Abro o caminho através do centro, desviando de turistas idosos e acabo encontrando-a. A loja fica em uma rua transversal entre um brechó e uma loja de joias de prata e sinos de vento. Olho para a placa. Gear. A folha de maconha no letreiro sugere mais do que apenas vestuário. Sentindo ter uns 100 anos de idade, empurro a porta. A loja é barulhenta e mal iluminada. Algo que pode ser música, como também alguém sendo esquartejado, berra nos altos falantes acima da minha cabeça e logo meus tímpanos começam a doer. Alguns adolescentes magrelos pairam junto às roupas. Funcionários ou clientes, não sei bem. O que sei é que Chloe não está ali. Franzo o senho. Atrás da caixa registradora há uma jovem magra com cabelos escarlate de um lado, side cut do outro e muitos piercings no rosto. Ao se virar, vejo que a camiseta que emoldura seu corpo magro ostenta a declaração: perfurado, penetrado, mutilado. Simpático. Vou até a caixa registradora. A garota perfurada ergue os olhos e sorri. Oi, posso ajudar? Na verdade eu estou procurando uma pessoa. Que pena. Eu rio um pouco nervoso. Minha amiga, ela trabalha aqui. Chloe Jackson. Ela franze o senho. Chloe Jackson? Sim, magra, cabelo escuro, sempre de roupa preta. Ela continua me encarando e percebo que essa descrição se encaixa praticamente em qualquer um na loja. Desculpe, não conheço. Tem certeza que ela trabalha aqui? Eu tinha, mas agora estou começando a duvidar de mim mesmo. Talvez tenha entrado na loja errada. Há outra loja parecida com essa aqui em Bury? Ela pondera. Na verdade, não. Certo. Talvez ao ver a expressão em meu rosto e compadecendo-se do pobre e confuso senhor de meia-idade, ela diz: Olha, trabalho aqui há poucas semanas. Vou perguntar para o Mark. Ele é o gerente. Obrigado. Digo, embora não tenha me dado nenhuma resposta.
Chloe disse que estava no trabalho hoje. Até onde sei, ela tem trabalhado aqui nos últimos 9 meses. Espero, olhando fixamente para uma fileira de relógios com crânios vermelhos sorridentes nos mostruários e uma prateleira de cartões de aniversários com cumprimentos impressos do tipo "Aniversário é o cacete" e "Feliz aniversário, seu babaca". Alguns minutos depois, um jovem magrelo com a cabeça raspada e uma barba enorme e espessa se aproxima. "Oi, sou Mark, o gerente." "Oi. Você está procurando pela Chloe?" Sinto um pequeno alívio, ele a conhece. "Sim, pensei que ela trabalhasse aqui." "Trabalhava, mas não trabalha mais." "É mesmo? Quando foi que ela saiu?" "Há mais ou menos um mês." "Certo, entendo. Embora realmente não entenda. Será que estamos falando da mesma Chloe? Magra, cabelo preto, quase sempre de Maria Chiquinha?" "Parece ser ela." Ele me olha com cautela. "Ela é sua amiga?" "Pensei que fosse. Para ser honesto, tive que mandá-la embora." "Como assim?" "Ela tinha uma atitude agressiva, era grossa com alguns clientes." "Mais uma vez, parece ser Chloe." "Achei que isso fosse normal em uma loja como essa." Ele sorri. "Indiferença sim, não insultos. Ela teve uma discussão terrível com uma mulher que entrou na loja. Aí precisei interferir. Achei que iam cair na porrada. Depois disso, eu a demiti." "Entendo. Digerir tudo isso é difícil. Estou ciente de que ambos estão olhando para mim." "Desculpe", digo. "Parece que me deram uma informação errada." Isso é uma forma educada de dizer que alguém que eu pensava conhecer mentiu para mim. "Obrigado pela sua atenção." Vou em direção à porta e tenho meu momento Columbo. Eu me viro e pergunto. "A mulher com quem Chloe discutiu, como ela era?" "Magra, atraente para uma mulher mais velha, cabelo comprido e ruivo." Congelo, com cada terminação nervosa em alerta. "Cabelo ruivo?" "Sim, vermelho feito fogo. Para ser sincero, ela era bem gata." "Você sabe o nome dela?" "Anotei. Ela, na verdade, não queria que eu anotasse, mas precisava fazê-lo caso ela decidisse prestar queixo ou algo do tipo." "Você ainda tem isso anotado? Quer dizer, sei que é pedir muito, mas é realmente importante." "Bem, gosto de ajudar os clientes." Ele franze o senho, acaricia a barba e me olha de cima a baixo. "Você é um cliente, certo? Só que não vejo nenhuma sacola de compras." "Claro, nada vem de graça." Dou um suspiro, recuo um pouco e pego o primeiro suéter preto estampado com crânios sorridentes que encontro pela frente. Eu o estendo para a garota perfurada. "Vou levar esse aqui." Ela sorri, abre uma gaveta e tira um pedaço de papel amassado. Ela o entrega para mim. Mal consigo decifrar os garranchos. Nicola Martin. Nick. 1986. Como diz a letra de Rap Talk, é preciso ter sonhos. Se não tivermos sonhos, como teremos sonhos realizados? É estranho como essa música sempre me vem à mente quando me lembro do dia em que a encontramos. Conheço várias canções de antigos musicais, talvez porque sempre estavam tocando quando visitávamos meu pai na casa de saúde. Isso foi depois de minha mãe enfim entregar os pontos e admitir ser incapaz de cuidar dele em casa. Vi muitas coisas horríveis, mas o terrível declínio de meu pai por causa do Alzheimer, antes mesmo que ele pudesse se aposentar, é o que ainda assombra os meus dias e me faz acordar suando frio. Há mortes violentas, súbitas e sangrentas, e há algo ainda pior. Se tivesse que escolher, eu sei muito bem qual seria a minha decisão. Eu tinha 27 anos quando vi meu pai morrer. Eu tinha 12 anos, 11 meses e 8 dias quando vi meu primeiro cadáver. De certa forma, eu estava esperando por aquilo, desde o ataque ao reverendo Martin. Talvez desde o acidente de Sean Cooper e do primeiro homem de giz. E também porque eu tivera um sonho. No sonho, eu estava no bosque, nas profundezas dele. As árvores se erguiam como velhos gigantes, estendendo galhos rangentes para o céu. Uma lua pálida espreitava por entre seus dedos curvos e retorcidos. Eu estava em uma pequena clareira, cercado por pilhas de folhas marrons apodrecidas. Senti o ar úmido da noite impregnar minha pele e se aprofundar em meus ossos. Eu estava só de pijama, tênis e um casaco com capuz. Estremeci e fechei o casaco. Gelado. O metal do zíper tocava meu queixo. Real. Muito real. Havia outra coisa. Um cheiro. Enjoativamente doce e azedo. Ele invadia as minhas narinas e obstruía minha garganta. Certa vez, topamos com um texugo morto no bosque. Estava podre e repleto de vermes. O cheiro era o mesmo. Soube na mesma hora. Fazia quase 3 meses desde o acidente. Muito tempo enterrado.
muito tempo deitado em um caixão duro e brilhante, enquanto as flores se transformavam em poeira e vermes marrons se retorciam e deslizavam em sua carne amolecida e começavam a abrir caminho pelo seu corpo. Eu me virei. Sean Cooper, ou o que restava dele, sorriu para mim, com os lábios rachados e descascados emoldurando longos dentes brancos que sobressaíam de gengivas podres e enegrecidas. Oi, cara de merda! No lugar dos olhos havia agora apenas órbitas escuras e vazias, só que não completamente vazias. Ali dentro vi coisas se movendo, coisas pretas e brilhantes, deslizando diligentemente na carne macia das cavidades oculares. O que eu estou fazendo aqui? Diga você, cara de merda. Não sei. Não sei por que eu estou aqui, não sei por que você está aqui. A resposta é fácil, cara de merda. Sou a morte. Sua primeira e mais próxima experiência. Parece que tenho estado muito presente em seus pensamentos. Não quero pensar em você. Quero que você vá embora. Azar o seu. Mas não se preocupe, em breve você terá outras coisas pesadas para lhe provocar pesadelos. O quê? O que você acha? Olhei em volta. Os troncos das árvores estavam cobertos de desenhos. Homens de giz branco, em movimento, remexiam-se nas cascas das árvores, como se dançassem um estranho e terrível balé. Seus braços e pernas palitos se agitavam e acenavam. Não tinham rosto, mas de algum modo eu sabia que sorriam, e não de maneira agradável. Minha pele se encrespou sobre os meus ossos. Quem os desenhou? Quem você acha que os desenhou, cara de merda? Não sei. Ah, você sabe, cara de merda, só que ainda não sabe. Mesmo sem olhos ou pálpebras, ele piscou e desapareceu. Dessa vez, não em uma nuvem de poeira, mas em uma súbita chuva de folhas que caíram no chão e imediatamente começaram a se enroscar e morrer. Olhei para trás. Os homens de giz tinham desaparecido. O bosque também. Eu estava no meu quarto, tremendo de medo e frio, com as mãos dormente e formigando. Enfiei-as bem no fundo dos bolsos. Foi quando percebi. Meus bolsos estavam cheios de giz. Nossa gangue completa não se reunia desde a briga. Nick tinha se mudado e agora Mickey Metal tinha novos parceiros. Quando via Gavigordo, Roupo e eu, ele costumava nos ignorar. Às vezes ouvíamos a gangue tentando conter riso abafado enquanto passávamos e ouvíamos alguém murmurar viados, bichonas ou algo mais pesado. Naquela manhã, quando entrei no parquinho, mal o reconheci. O cabelo crescera e clareara. Assustadoramente, ele estava começando a parecer o irmão. Eu tinha certeza de que estava usando algumas roupas de Sean. Na verdade, por um momento horrível, pensei que fosse mesmo o irmão dele sentado no gira-gira esperando por mim. Ei, cara de merda, quer chupar meu pau? E dessa vez eu tinha certeza, bem, quase certeza, de que aquilo não era o sonho. Para começo de conversa, era dia, e fantasmas e zumbis não existiam à luz do dia. Só naquele sonolento intervalo entre a meia-noite e o amanhecer, desfazendo-se em poeira aos primeiros raios de sol. Aos 12 anos, eu ainda acreditava nisso. Então Mickey sorriu, e era apenas ele mesmo. Levantou-se do gira-gira onde estava sentado, mascando chiclete e se aproximou. Ei, Ed Monstro, recebeu a mensagem? Eu recebera. A vi desenhada com giz azul na entrada da garagem quando fui para o primeiro andar. O símbolo que usávamos quando queríamos nos encontrar no parquinho, seguido de 3 pontos de exclamação. Um queria dizer que era muito urgente. 2, que você precisava ir para lá imediatamente. 3, que era uma questão de vida ou morte. Por que você quis se encontrar comigo? O que é tão urgente? Ele franziu o senho. Eu? Não fui eu quem deixou a mensagem. Você me deixou uma mensagem em azul. Ele balançou a cabeça. Não, recebi uma mensagem de Roupo, em verde. Olhamos um para o outro. Uau! A volta do filho pródigo! Gavigordo entrou no parque. O que está rolando? Alguém deixou uma mensagem para que você viesse aqui? Perguntei. Sim. Você deixou o bafo de pica. Estávamos no meio dessa discussão quando o Roupo chegou. Então, perguntou Gavigordo, quem disse para você vir para cá? Roupo o olhou com estranheza. Foi você. O que está acontecendo? Alguém queria que a gente se reunisse aqui. Expliquei. Por quê? Você sabe, cara de merda. Só que ainda não sabe. Acho que alguém vai se ferir ou já se feriu. Vá se ferrar, desdenhou Mickey Metal. Olhei em volta em busca de outra mensagem. Tinha certeza de que haveria alguma. Comecei a circular pelo parquinho, os outros me observavam como se eu tivesse maluco. De repente, apontei. Debaixo dos balanços um bebê.
Um desenho feito com giz branco, mas era diferente dos demais. A figura tinha cabelo comprido e usava vestido. Não era um homem de giz, mas uma garota desenhada ao lado de várias árvores de giz. Ainda me lembro claramente desse momento. A nitidez do giz branco contra o asfalto preto, o leve ranger do balanço de bebê velho e enferrujado e o frio do ar matinal. — Que merda é essa? Perguntou Mickey se aproximando. Ropo e Gavigordo seguiram. Os três olharam para o desenho. — Temos que ir ao bosque, falei. — Você não pode estar falando sério, exclamou Gavigordo, sem passar muita convicção. — Não vou ao bosque, disse Mickey Metal. Vai levar séculos, e para quê? — Eu vou, disse Ropo. Mesmo sabendo que ele provavelmente disse aquilo só para irritar Mickey, fiquei feliz por seu apoio. Gavigordo revirou os olhos, deu de ombros e então falou. — Tudo bem, estou dentro. Mickey Metal ficou de lado, contrariado, com as mãos enfiadas nos bolsos. Olhei para os outros dois. Vamos. Atravessamos o parquinho e pegamos nossas bicicletas. Esperem! Mickey Metal se aproximou e olhou feio para nós. É melhor não ser uma maldita brincadeira. Não é, retruquei e ele assentiu. Saímos pedalando do parquinho. Olhei para os balanços. Não tinha certeza se algum dos outros percebera, mas havia algo diferente na garota de giz. Ela estava quebrada. As linhas do corpo não eram contínuas. Os braços, as pernas, a cabeça não estavam unidos. Estranhamente, como quando acontece algo terrível e sentimos um desejo incontrolável de rir até não poder mais, a corrida até o bosque naquela manhã foi mais emocionante e mais agradável do que nunca. Com exceção de Ropo, que às vezes ia até lá para pegar madeira, não íamos muito ao bosque no inverno. Naquele dia, o sol brilhava e o vento batia gelado em nosso rosto, puxando nossos cabelos para trás. Minha pele estava fresca e formigando. Minhas pernas pareciam capazes de pedalar mais depressa do que nunca. Nada poderia nos deter. Eu queria que aquele passeio de bicicleta se estendesse indefinidamente, mas é claro que isso não era possível. Muito depressa, a massa escura do bosque surgiu ao longe. — E agora? Perguntou Mickey um pouco ofegante. Descemos das bicicletas, olhei em volta e vi, desenhado na cerca de madeira, junto à escada, um único braço branco de giz com o dedo apontando diretamente para frente. — Vamos nessa então, disse Gavigordo, erguendo a bicicleta sobre a escada. A expressão em seus olhos refletia como eu estava me sentindo, uma consciência expandida. Em uma espécie de empolgação quase histérica. Não sei bem se algum de nós sabia exatamente o que estava procurando, ou talvez soubesse e apenas não quisesse dizê-lo em voz alta. Todo garoto quer encontrar um cadáver. As únicas coisas que um garoto de 12 anos quer encontrar mais do que um cadáver são uma nave espacial, um tesouro enterrado ou uma revista pornográfica. Queríamos achar algo ruim naquele dia, e achamos. Só não sei se alguém tinha noção de quão ruim seria. Gavigordo liderou o trajeto, e lembro que isso me deixou irritado. Aquela era para ser a minha aventura, o meu negócio. No entanto, Gavigordo sempre foi o nosso líder, por isso ele ir na frente de certa forma parecia certo. A gangue estava novamente reunida, ou quase. Percorremos o longo caminho através do bosque antes de encontrar outra mão palito no tronco de uma árvore. — Por aqui, disse Gavigordo um tanto ofegante. — Sim, a gente também viu, disse Mickey Metal. Ropo e eu olhamos um para o outro e sorrimos. Parecia que as coisas tinham voltado a ser como antes. As discussões idiotas, Mickey Metal fazendo comentários sarcásticos. Saímos da trilha e nos aprofundamos no coração do bosque. De vez em quando, ouvíamos um ruído e um bando de andorinhas ou corvos alçava voo em meio às árvores. Uma ou duas vezes pensei ter ouvido um farfalhar em meio à vegetação rasteira. Talvez fosse um coelho, embora às vezes víssemos raposas por ali. — Parem! Ordenou Gavigordo e todos pararam. Ele apontou para outra árvore bem à nossa frente. No tronco vimos não um braço, mas outra garota palito. Abaixo havia uma enorme pilha de folhas. Nos entreolhamos e depois voltamos para olhar para a pilha de folhas. Algo despontava do topo. — Puta merda! Exclamou Gavigordo. — Dedos! As unhas eram curtas e limpas, pintadas com um belo cor-de-rosa clarinho. Não estavam lascadas, quebradas ou algo do tipo. Mais tarde, a polícia diria que ela não reagiu, ou talvez não tivesse tido a chance de reagir. A pele estava mais pálida do que eu me lembrava. O bronzeado de verão, desbotado em tom mais invernal. No dedo médio, usava um pequeno anel de prata com uma pedra verde no centro. No instante em que o vi,
Soube que o braço pertencia à garota do Twister. Hope se inclinou primeiro. Ele sempre fora o menos sensível. Certa vez o vi abreviar o sofrimento de um pássaro ferido com uma pedra. Ele afastou mais folhas. Ai, merda! Murmurou Mickey Metal. A extremidade serrilhada do osso era muito branca. Destacava-se mais do que o sangue. Depois de seco, esse ficara com uma tonalidade escura, de ferrugem, quase se mesclando à das folhas que parcialmente ainda cobriam o braço. Apenas o braço, cortado à altura do ombro. De repente, Gavigordo se largou no chão. É um braço, murmurou. É a merda de um braço. Bem observado, Sherlock, provocou Mickey, mas até seu falso desdém soou um tanto abalado. Gavigordo olhou para mim esperançoso. Talvez uma brincadeira, talvez não seja de verdade. É de verdade, falei. O que a gente faz? Vamos chamar a polícia, respondeu Hope. Sim, sim, murmurou Gavigordo. Quer dizer, talvez ela ainda esteja viva. Ela não está viva, seu gordo idiota, retrucou Mickey Metal. Ela está morta, como Chan. Não podemos afirmar. Podemos sim, falei apontando para outra árvore com outro dedo de giz desenhado. Há mais sinais para o que restou dela. Temos que chamar a polícia, repetiu Hope. Ele tem razão, concordou Mickey Metal. Vamos, a gente tem que ir. Todos assentiram e demos os primeiros passos para ir embora quando Gavigordo disse: Alguém não deveria ficar para o caso... Para o caso de quê? De o braço se levantar e sair correndo? Atacou Mickey Metal. Não sei. Apenas para garantir que nada vai acontecer com isso. Todos nos entreolhamos. Ele estava certo. Alguém deveria ficar de guarda, mas ninguém queria ficar. Ninguém estava disposto a permanecer no silêncio do bosque com um braço amputado, ouvindo o sussurrar da vegetação rasteira, se sobressaltando a cada revoada de pássaros, se perguntando... Eu fico, anunciei. Depois que os outros foram embora, sentei-me ao lado dela. Hesitante, estendi a mão e toquei-lhe os dedos. Era o que ela parecia estar fazendo, estendendo a mão, implorando para que alguém a segurasse. Eu esperava que a sua mão estivesse fria como gelo, mas, na verdade, ainda parecia macia e quase quente. Sinto muito, falei. Sinto muito. Não sei bem por quanto tempo fiquei no bosque. Provavelmente não mais do que meia hora. Quando a gangue, enfim, voltou com os 2 primeiros policiais, minhas pernas estavam dormentes e acho que devo ter caído em um estranho transe. Mesmo assim, pude assegurar à polícia que ninguém tinha mexido no braço, que estava exatamente como quando o encontramos, e isso era quase verdade. A única diferença era um círculo um pouquinho mais claro ao redor do dedo médio, no lugar onde antes houvera um anel. Eles encontraram o restante do corpo debaixo de outras pilhas de folhas espalhadas pelo bosque. Bem, quase tudo. Acho que foi por isso que demorou um tempo para descobrirem quem ela era. É claro que eu já sabia, mas ninguém me perguntou isso. Fizeram muitas outras perguntas. O que estávamos fazendo no bosque, como encontramos o corpo. Quando contamos a respeito dos desenhos de giz nas árvores, eles ficaram muito interessados naquilo. Mas quando tentei falar sobre os outros bonecos de giz, sobre as mensagens, fiquei na dúvida se tinham entendido. Esse é o problema com os adultos. Às vezes não importa o que você diga, eles só ouvem o que querem ouvir. Para a polícia, éramos apenas crianças brincando no bosque que toparam com o corpo depois de seguirem marcas de giz. Não foi bem assim que aconteceu, mas creio que não ficou muito longe da verdade. Acho que é assim que mitos e coisas do tipo ganham corpo. O passado é contado e recontado, as coisas ficam tanto retorcidas e borradas, e enfim a nova história se torna fato. Naturalmente, todos na escola queriam conversar conosco. Foi um pouco como depois da feira, só que dessa vez as pessoas estavam ainda mais interessadas porque ela estava morta e esquartejada. Nós nos reunimos em assembleia e um policial veio para nos dizer que deveríamos ter cuidado redobrado e não conversar com estranhos. Claro que agora havia muitos estranhos na cidade, pessoas com câmeras e microfones falando em pé na rua ou junto ao bosque. Não fomos autorizados a voltar lá. Havia fitas de isolamento ao redor das árvores e policiais de guarda. Gavigordo e Mickey Metal tinham um enorme prazer em descrever os detalhes macabros e aumentá-los. Na maioria das vezes, Hope e eu os deixávamos falar. Quer dizer, foi emocionante e tal, mas eu também me senti um pouco culpado. Não parecia certo se divertir às custas de uma garota morta,
e parecia injusto que a garota do Twister tivesse sobrevivido ao dia da feira e tivesse tido a perna salva apenas para ser cortada de novo. Isso realmente era uma pilha de merda fedorenta. Também me senti mal pelo Sr. Halloran. Ele parecia muito triste na última vez que o vi, mesmo com a garota do Twister ainda viva e com os planos de os dois irem morar juntos. Agora ela estava morta e não iria a parte alguma, exceto para o mesmo lugar escuro e frio para onde fora Sean Cooper. Tentei dizer isso para os meus pais certa noite durante o jantar. Estou com pena do Sr. Halloran. Do Sr. Halloran? Por quê? Perguntou meu pai. Porque ele a salvou e agora ela está morta. Foi tudo em vão. Minha mãe suspirou. Você e o Sr. Halloran fizeram algo corajoso naquele dia. Não foi em vão. Você nunca deve pensar assim. Não importa o que as pessoas digam. O que as pessoas estão dizendo? Meus pais trocaram olhares adultos. O tipo de olhar que os adultos acham que, só pelo fato de sermos crianças, de algum modo não conseguimos perceber. Ed, disse minha mãe, sabemos que você gosta do Sr. Halloran, mas às vezes não conhecemos as pessoas tão bem quanto pensamos conhecer. Ele está na cidade há pouco tempo. Nenhum de nós o conhece de verdade. Olhei para eles. As pessoas estão achando que ele a matou? Não dissemos isso, Ed. Não precisavam dizer. Eu tinha 12 anos, mas não era idiota. Senti a garganta se estreitar. Ele nunca a mataria. Ele a amava. Eles iam embora juntos. Ele me disse. Minha mãe franziu o senho. Quando ele lhe disse isso, Ed? Eu tinha me metido em uma enrascada. Quando fui visitá-lo? Você foi visitá-lo? Quando? Dei de ombros. Há algumas semanas. Na casa dele? Sim. Meu pai baixou a faca na mesa com força. Ed, você nunca deve voltar lá, entendeu? Mas ele é meu amigo. Não mais, Ed. Agora não sabemos o que ele é. Você não deve mais vê-lo. Por quê? Porque estamos mandando, Ed, disse minha mãe de forma brusca. Minha mãe nunca falava assim. Ela costumava dizer que não se pode dizer algo para uma criança e esperar que ela obedeça sem lhe dar um motivo. Mas agora seu rosto assumiu uma expressão que eu nunca tinha visto. Nem quando o pacote chegou, nem quando jogaram o tijolo em nossa vidraça, nem mesmo quando fizeram aquelas coisas ruins com o reverendo Martin. Ela parecia estar com medo. Agora prometa. Baixei os olhos e murmurei. Prometo. Meu pai colocou a mão grande e pesada em meu ombro. Bom, garoto. Posso sair da mesa agora e ficar um pouco no meu quarto? Claro. Deslizei da cadeira e subi a escada. No meio do caminho, descruzei os dedos. 2016. Respostas. Para uma pergunta que eu sequer tinha feito, que nem mesmo havia pensado em fazer, Chloe era tudo o que parecia ser? Ela estava mentindo para mim? Tive que demiti-la. Ela discutiu com uma cliente, Nick. Vasculho as gavetas da cozinha, remexendo antigos folders de delivery, cartões de comerciantes e panfletos de supermercados, tentando juntar os pedaços da minha mente bagunçada, tentando pensar em uma explicação racional. Talvez Chloe tenha arranjado outro emprego e simplesmente não me disse. Talvez tenha ficado com vergonha por ter sido demitida, embora isso não parecesse ser do seu feitio. Talvez a discussão com Nick tenha sido uma total coincidência. Talvez nem fosse a Nick que conheço, ou conhecia. Poderia ser outra mulher mais velha, magra, atraente e com cabelo vermelho como fogo chamado Nicola Martin. Ah, claro, estou forçando a barra, mas é possível. Pensei em telefonar para Chloe algumas vezes, mas não, ainda não. Primeiro preciso fazer outra ligação. Fecho a gaveta e subo a escada. Não vou para o meu quarto, mas para o quarto de guardados. Olho para as caixas empilhadas, descartando algumas logo de cara. Depois que se mudou, Nick enviou um cartão postal para todos nós com um novo endereço. Cheguei a escrever para ela algumas vezes, mas não recebi resposta. Pego 3 caixas de uma das prateleiras de cima e as vasculho. Não encontro o que procuro na primeira nem na segunda. Desanimado, abro a terceira. Quando meu pai morreu, recebi outro cartão postal. Apenas 2 palavras. Sinto muito, N. Dessa vez tinha um número de telefone. Nunca liguei. Meus olhos se fixam em um cartão postal amarrotado com uma foto do cais de Burnermount. Eu o pego e o viro. Bingo. Saco o meu celular. Chama várias vezes. Pode até não ser mais o número dela. Ela provavelmente trocou de linha, isso é. Alô? Nick, é o Ed. Ed? Ed Adams. Não, sei quem é você.
Só estou surpresa, já faz um tempo. Faz sim, mas ainda consigo perceber quando ela está mentindo. Nick não está surpresa, está preocupada. Eu sei. Como você está? Boa pergunta. Muitas respostas. Escolha a mais fácil. Já estive melhor. Olha, sei que pode parecer um tanto repentino, mas será que a gente pode conversar? Pensei que já estivéssemos conversando. Pessoalmente. Sobre o quê? Chloe. Silêncio. Um tão demorado que me pergunto se ela desligou na minha cara. De repente, Nick diz: Saio do trabalho às 3. O trem para Burner Mount chega às 3:30. Passo a viagem fingindo ler, de vez em quando folheando o livro mais recente de Harlan Coben. Quando o trem chega ao destino, saio da estação e me junto à multidão que se dirige à beira-mar. Atravesso nas faixas de pedestre e vago pelo Burner Mount Gardens. Apesar de ficar a uns 30 quilômetros de distância, raramente visito Burner Mount. Não sou muito de praia. Mesmo quando era criança, eu ficava um pouco assustado com o quebrar das ondas e odiava a sensação da areia mole e granulosa entre os dedos dos pés. O que só piorou depois que vi alguém enterrando restos de sanduíches na areia. A partir de então, nunca mais pisei em uma praia sem estar calçando chinelos ou tênis. Hoje não é o dia mais quente do finzinho de verão, mas ainda há um número razoável de pessoas passeando pelos jardins e jogando mini-golf, algo que eu gostava quando garoto. Chego ao calçadão, evito o local agora vazio onde outrora havia um cinema IMAX, monstruoso que se deteriorou lentamente após anos sem uso. Passo pelo fliperama e dobro à direita em direção aos cafés à beira-mar. Sento-me à varanda de um deles, fumando e acalentando um cappuccino morno. Somente mais uma mesa está ocupada por um jovem casal. Uma mulher com cabelos curtos oxigenados e um homem com dreadlocks e vários piercings. Sinto-me, e com certeza aparento ser, muito velho e muito careta. Pego o livro, mas de novo não consigo me concentrar na leitura. Olho para o relógio. Quase 4:15. Tiro outro cigarro do maço, o terceiro em meia hora, e me curvo para acendê-lo. Ao erguer os olhos, vejo Nick em pé diante de mim. Vício repugnante. Ela puxa uma cadeira e se senta. Tem um sobrando? Empurro o maço e o isqueiro pela mesa, feliz por minha mão não estar trêmula. Ela pega um cigarro e o acende, dando-me a oportunidade de observá-la. Obviamente parece mais velha. O tempo trouxe rugas para sua testa e cantos dos olhos. O cabelo ruivo está mais liso e com mechas louras. Ela ainda é magra e veste calça jeans e uma camisa xadrez. Sobre a cuidadosa maquiagem, vejo apenas um leve lampejo de sardas. A menina sob a mulher. Ela ergue os olhos. Sim, envelheci. Você também. De repente me dou conta de como devo estar aos olhos dela. Um homem macilento e desgrenhado, com um casaco antiquado, camisa amarrotada e gravata frouxa. Meu cabelo está despenteado e estou com óculos de leitura. Estou surpreso que ela tenha me reconhecido. Obrigado, digo. Fico feliz por burlarmos as gentilezas. Ela me encara com os vívidos olhos verdes. Sabe o que é mais estranho? Muitas respostas. O quê? Não fiquei surpresa quando você me ligou. Na verdade, acho que estava esperando por isso. Eu não sabia se era o número certo. Um garçom se aproxima. Está vestido de preto e ostenta uma barba hipster que não parece condizente com a idade que aparenta, e um daqueles topetes da moda que desafiam a gravidade. Expresso duplo, pede Nick. O garçom se inclina apenas o suficiente para indicar que ouviu o pedido e volta a se afastar. Então, ela diz virando-se para mim. Quem começa? Percebo que não faço ideia de por onde devo começar. Olho para o cappuccino em busca de inspiração. Nenhuma me ocorre. Decido-me pelo óbvio. Você ainda mora em Burner Mount? Passei um tempo fora a trabalho, mas voltei. Certo. Com que você trabalha? Nada de emocionante. Só trabalho de igreja. Legal. Não é legal. Na verdade, é muito chato. Ah. E você? Dou aula. Sou professor agora. Em Andbury? Sim. Bom para você. O garçom volta com o café de Nick. Ela agradece. Eu bebo cappuccino. Os movimentos parecem deliberados e exagerados. Ambos estamos protelando. Como vai sua mãe? Pergunto. Ela morreu. Câncer de mama 5 anos atrás. Sinto muito. Não sinta. A gente não se dava muito bem. Saí de casa quando tinha 18 anos. Não a vi muito desde então. Eu a encaro. Sempre pensei que Nick tivera um final feliz. O afastamento do pai, a volta da mãe,
Acho que na vida real não há finais felizes, apenas finais confusos e complicados. Ela sopra fumaça. Você ainda vê os outros? Faço que sim com a cabeça. Sim, vejo. Roupo é encanador, Gavi assumiu The Bull. Hesito. Você soube do acidente? Ouvi dizer. Como? Ruth costumava escrever para mim. Foi assim que soube da morte do seu pai. Ruth? Uma lembrança distante se agita até que me lembro, a amiga do reverendo Martin, a mulher de cabelo crespo que ficou com Nick após o ataque. E ela continuou visitando meu pai. Depois de um tempo, parei de ler as cartas que ela me enviava. Mudei de endereço e não a avisei. Nick toma um gole de café. Ele ainda está vivo, sabia? Eu sei. Ah, sim. Ela sente. Sua mãe. A boa samaritana. Irônico, não é? Dou um leve sorriso e pergunto. Você nunca o visitou? Não. Visitarei quando ele morrer. Você nunca pensou em voltar e morar em Andbury? Muitas lembranças ruins e eu nem estava lá quando as coisas pioraram. Não, ela não estava, penso. Mas ainda assim ela fazia parte daquilo. Nick se inclina para apagar o cigarro. Então, já falamos amenidades. Vamos ao que interessa. Por que você está perguntando sobre Chloe? De onde você a conhece? Ela me observa por um instante e depois diz, você primeiro. Ela é minha inquilina. Merda! Dispara ela com olhos arregalados. Que tranquilizador. Desculpe, mas, bem, é que... Ela balança a cabeça. Não acredito que ela tenha feito isso. Encaro Nick confuso. Tenha feito o quê? Ela estende a mão e tira outro cigarro do maço sem pedir. A manga da sua camisa sobe, revelando uma pequena tatuagem no pulso. Asas de anjo. Ela percebe que vi. Em memória do meu pai, uma homenagem. Mas ele ainda está vivo. Não considero aquilo vida. E não considero a tatuagem uma homenagem. É outra coisa. Algo que não sei bem se me sinto inteiramente confortável. De qualquer modo, diz ela, acendendo o cigarro e tragando com força. Eu a conheci há pouco mais de um ano, quando ela me encontrou. Encontrou você? Quem é ela? Minha irmã. Você se lembra de Hannah Thomas? Demora um instante para me lembrar. A amiga loura da garota do Twister que participava dos protestos. A filha do policial. E é claro, a garota que Sean Cooper estuprou e engravidou, digo. Só que ele não fez nada disso, revela Nick. Era mentira. Sean Cooper não estuprou Hannah Thomas e não era o pai do bebê. Então quem era o pai? Eu a encaro confuso. Nick olha para mim como se eu fosse idiota. Vamos lá, Ed. Raciocina. Raciocino e a ficha cai. Seu pai? Seu pai a engravidou? Não fique tão chocado. Aquelas manifestantes eram o pequeno harém do meu pai. Fanáticas. Elas o adoravam como a um astro de rock. E meu pai? Bem, digamos que a carne é fraca. Tento processar tudo isso. Por que Hannah mentiu e disse que foi Sean Cooper? Porque meu pai pediu que ela mentisse. Porque o pai dela não poderia matar um garoto que já estava morto. Como você descobriu? Certa noite ouvi os dois brigando por causa disso. Eles achavam que eu estava dormindo, assim como achavam que eu estava dormindo enquanto trepavam. Lembro-me da noite em que vi Hannah Thomas na sala de estar com a minha mãe. Ela foi procurar a minha mãe, digo. Estava realmente abalada. Minha mãe a estava consolando. Dou um leve sorriso. Engraçado como os princípios vão para o espaço quando o bebê indesejado é seu e é a sua vida. Na verdade, ela queria ter o bebê. Foi meu pai quem quis que ela se livrasse dele. Olho para Nick incrédulo. Seu pai queria que ela abortasse depois de tudo o que ele fez? Nick ergue a sobrancelha. Engraçado como as suas crenças piedosas vão para o espaço quando é o seu filho bastardo e a sua reputação que estão em jogo. Assinto. Filho da puta. Sim, muito. Meu cérebro se agita tentando processar todas essas revelações. Então ela teve o bebê? Não me lembro. A família se mudou. O pai dela foi transferido ou algo assim. O reverendo Martin foi atacado, por isso não estava em posição de manter contato. Nick bate a cinza do cigarro no cinzeiro que já está começando a aparecer um anúncio do Ministério da Saúde. Avance no tempo quase 30 anos, diz ela. E então, Chloe aparece à minha porta. Ainda não sei exatamente como ela me localizou. Disse que era filha de Hannah, minha meia-irmã. A princípio, não acreditei. Disse para ela ir embora. Mas ela me deu o número dela. Eu não tinha intenção de ligar. Mas não sei.
Acho que fiquei curiosa. Marcamos um almoço. Ela levou fotos, me disse coisas que me convenceram de que era mesmo quem dizia ser. Passei a gostar dela. Talvez Chloe lembrasse um pouco a mim mesma quando eu era mais jovem. Talvez seja por isso que eu também goste dela, penso. Chloe me contou que a mãe tinha morrido. Câncer, continua Nick. Ela não tinha um bom relacionamento com o padrasto. De novo, simpatizei com ela. Nós nos encontramos mais algumas vezes. Certo dia ela disse que precisava sair do apartamento onde estava e não conseguia arranjar um lugar onde morar. Falei que ela poderia ficar comigo por um tempo se isso fosse ajudar. O que aconteceu? Nada. Durante 3 meses ela foi a inquilina perfeita, quase perfeita demais. E depois? Cheguei em casa certa noite, Chloe devia ter saído. Ela deixou a porta do quarto entreaberta e o laptop aberto na mesa. Você foi bisbilhotar o quarto dela? O quarto era meu e... Não sei, eu só estava... Invadindo a privacidade alheia? Bem, fico feliz por ter invadido. Descobri que ela estava escrevendo a meu respeito, sobre os homens de Giz, sobre todos nós, como se estivesse pesquisando. Para quê? Quem vai saber? Ela explicou o motivo? Não dei a oportunidade. Naquela mesma noite, mandei que ela fizesse as malas. Chloe disse que ia se mudar mesmo, que tinha arranjado um emprego em Andbury. Ela apaga o segundo cigarro e toma um grande gole de café. Percebo que sua mão está um pouco trêmula. Há quanto tempo foi isso? Uns 9, 10 meses. Mais ou menos na época em que Chloe aparece à minha porta, agradecendo por eu ter disponibilizado o quarto tão em cima da hora. O vento sopra sobre o calçadão, estremeço e levanto o colarinho do casaco. Apenas um pé de vento, nada mais. Se você não a vê há meses, o que o motivou a discussão na loja? Você soube da discussão? Foi como descobri que vocês se conheciam, franzo o senho. Como você descobriu onde Chloe trabalhava? Não há muitos lugares em Andbury que empregariam Chloe. Verdade. E fui falar com ela porque recebi uma carta. Meu coração desacelera. O enforcado e o pedaço de giz? Ela me encara. Como você sabe? Porque também recebi, além de Gav, Hope e Mickey. Nick franziu o senho. Ela mandou uma carta para cada um de nós? Ela? Você acha que foi Chloe quem enviou as cartas? É claro que acho. Bem, ela admitiu isso? Não, mas quem mais poderia ser? Há uma pausa. Penso na Chloe que conheço. A pessoa impertinente, engraçada e brilhante que me acostumei a ter por perto. Nada disso faz sentido. Não sei, mas prefiro não tirar conclusões precipitadas. Ela dá de ombros. Bem, é a sua cabeça em jogo. Aproveitando a deixa, espero ela tomar um gole de café e digo com mais delicadeza. Você soube do Mickey? O que tem ele? Ed Adams, portador de alegria e de boas notícias. Ele morreu. Meu Deus, o que houve? Ele caiu no rio, se afogou. Ela me encara. O rio em Andbury? Sim. O que ele estava fazendo em Andbury? Tinha ido me visitar. Estava pensando em escrever um livro sobre os homens de Giz. Queria que eu o ajudasse. Bebemos um pouco. Ele insistiu em voltar para o hotel a pé, mas não chegou lá. Merda. Sim, uma merda. Mas foi um acidente? Hesito. Ed? Olha, sei que vai parecer loucura, mas antes de ir embora naquela noite, Mickey me disse que sabia quem de fato matou Elisa. Ela ri com desdém. E você acreditou nele? E se ele estivesse dizendo a verdade? Bem, essa teria sido a primeira vez. Mas, se for verdade, talvez a morte dele não tenha sido acidental. E daí, quem se importa? Por um instante fico surpreso. Eu me pergunto se ela sempre foi assim tão dura. Um doce todo coberto com a frase vá se ferrar. Você não está falando sério? Sim, estou falando sério. Mickey passou a vida fazendo inimigos. Ele não era amigo de ninguém, mas você era. Foi por isso que vim conversar com você. Mas agora chega. Ela afasta a cadeira. Siga o meu conselho. Vá para casa, mande Chloe embora e siga com a sua vida. Eu deveria ouvi-la. Eu deveria deixá-la ir embora. Eu deveria terminar o meu cappuccino e pegar o trem. Mas afinal, minha vida sempre foi uma longa sucessão de deverias, chocando-se uns com os outros em um grande emaranhado de arrependimentos. Nick, espera. O quê? E o seu pai? Você não quer saber quem foi o responsável? Ed, deixe isso para lá. Por quê? Porque sei quem foi o responsável. Pela segunda vez, sou pego desprevenido.
Você sabe? Como? Porque ela me contou. O trem de volta para Edinburgh está atrasado. Tento atribuir isso a uma coincidência infeliz, mas vejo que não consigo. Caminho irrequieto pela plataforma, amaldiçoando a mim por ter decidido pegar o trem em vez de vir de carro, e também por ter ficado no bar e bebido uma garrafa de vinho em vez de pegar o trem mais cedo. Olho sem parar para o quadro de partidas. Atrasado. Poderia muito bem estar escrito: determinado a ferrar com você, Ed. Chego pouco depois das 9 da noite, com calor, amarrotado, com um lado do corpo dormente por ter sido esmagado contra a janela por um homem que parecia ter jogado rugby para os titãs, os deuses, não a equipe. Quando salto do ônibus que me trouxe da estação e caminho até em casa, estou me sentindo cansado, nervoso e lamentavelmente sóbrio. Empurro o portão e subo à entrada da garagem. A casa está às escuras. Chloe deve ter saído. Talvez seja melhor assim, porque não sei se estou pronto para a conversa que precisamos ter. O primeiro dedo frio de desconforto faz cócegas em minha nuca quando chego à porta da frente e vejo que está destrancada. Chloe pode ser frustrantemente irreverente, mas não costuma ser irresponsável ou negligente. Fico imóvel por um instante à entrada da minha própria casa como um vendedor indesejado e então abro a porta. Olá? A única resposta é o silêncio sem ar da casa e um zumbido fraco vindo da cozinha. Acendo a luz do corredor e fico ali parado com as minhas chaves desnecessárias na mão. Chloe? Entro na cozinha, ligo a luz e olho em volta. A porta dos fundos está entreaberta e uma brisa fresca sobre minha direção. As bancadas estão cheias de restos de um jantar inacabado. Pizza de um lado, um pouco de salada em uma tigela, uma taça de vinho pela metade na mesa. O zumbido que estou ouvindo vem do forno. Eu me curvo e o desligo. O silêncio aumenta imediatamente. O único som que ouço agora é o pulsar do sangue nos ouvidos. Chloe? Dou um passo à frente. Meu pé escorrega em algo no chão. Olho para baixo. Meu coração para de bater. O rugido em meus ouvidos aumenta. Vermelho. Vermelho escuro. Sangue. Uma trilha tênue que leva até a porta dos fundos que está aberta. Sigo em frente com o coração ainda disparado. A porta dos fundos, hesito. Está quase escuro. Volto atrás, pego uma lanterna na gaveta de quinquilharias e saio. Chloe, você está aí? Vou com cautela até os fundos da casa e ilumino a vegetação rasteira que se estende até um grupinho de árvores. Parte da grama alta está amassada. Alguém pisoteou o jardim recentemente. Sigo a trilha. Ervas daninhas e urtigas se agarram à minha calça. A luz da lanterna ilumina algo na grama, algo vermelho, rosa e marrom. Eu me curvo e meu estômago se contorce como uma ginasta russa. Merda! Um rato eviscerado. A barriga foi cortada e os intestinos estão para fora como uma fileira de minúsculas salsichas cruas. Algo farfalha à minha direita e eu me sobressalto e me viro. 2 discos verdes brilham para mim em meio à grama alta. Mittens pula para frente com um similar gutural. Tropeço para trás com um grito engasgado na garganta. Merda! Mittens olha para mim achando graça. Eu o assustei, hein, Ed? Então, pega tranquilamente o que restou do rato com os dentes brancos e afiados e some com ele noite adentro. Eu me permito uma breve explosão de riso histérico. Porra, mas que merda! O sangue era do rato. Somente um rato e um gato filho da puta. Sinto um enorme alívio. Aí uma voz sussurra em meu ouvido. Mas o gato e o rato não explicam a porta de trás aberta, não é mesmo, Ed? E nem o jantar abandonado no meio. O que significa isso tudo? Volto para casa e grito. Chloe! Subo a escada correndo até o quarto dela. Bato uma vez e depois abro a porta. Parte de mim espera ver uma cabeça despenteada despontando da cama, mas a cama está vazia. O quarto está vazio. Por um impulso abro o guarda-roupa, os cabides vazios chacoalham, abro as gavetas da cômoda, vazia, vazia, vazia. Chloe se foi. 1986. Achei que demoraria até eu ter a oportunidade de escapulir. No fim, tive que esperar só alguns dias até o fim de semana. Minha mãe recebeu um telefonema e teve que ir correndo para a clínica. Meu pai deveria estar tomando conta de mim, mas tinha que entregar um trabalho com prazo apertado e se trancou no escritório. Vi o bilhete que minha mãe lhe deixara. Prepare o café da manhã para Ed. Cereal ou torradas. Nada de batata chips ou chocolate. Com amor, Mariane. Acho que meu pai nem leu. Ele parecia mais distraído do que nunca.
Ao abrir o armário, descobri que ele guardara o leite em uma prateleira e o café na geladeira. Balancei a cabeça e peguei uma tigela, na qual joguei um pouco de cereal e um pingo de leite. Então a deixei no escorredor de pratos com uma colher dentro. Peguei um pacote de batata chips que comi rapidamente na sala de estar enquanto assistia ao Saturday Superstore. Depois desliguei a TV e fui na ponta dos pés para o meu quarto, no andar de cima. Afastei a cômoda, peguei a caixa de sapatos e abri a tampa. O anel estava aninhado ali dentro. Ainda estava um pouco sujo de lodo do bosque, mas eu não quis limpá-lo. Se o fizesse, o anel não seria mais dela, não seria especial. Isso era importante. Se quiser se agarrar a alguma coisa, é necessário se agarrar a cada parte dela para se lembrar de seu tempo e lugar. Mas havia outra pessoa que precisava daquilo mais do que eu. Alguém que a amava, que não tinha nada para se lembrar dela. Quer dizer, ele tinha as pinturas, mas essas não faziam parte dela. Não haviam tocado a sua pele ou seu corpo enquanto ela esfriava aos poucos no chão do bosque. Embrulhei o anel em um pouco de papel higiênico e o guardei com cuidado no bolso. Naquele momento, acho que não sabia bem o que pretendia fazer. Na minha cabeça, tinha imaginado procurar o Sr. Halloran, dizer a ele quanto estava triste e entregar o anel. Ele ficaria muito grato e assim eu teria retribuído todas as coisas boas que ele fizera por mim. Pelo menos, acho que era isso que eu queria. Ouvi movimento no cômodo ao lado, uma tosse, o rangido da cadeira do meu pai e o zumbido da impressora. Empurrei a cômoda de volta para o lugar e desci a escada. Peguei o meu casaco de inverno e um cachecol e escrevi um breve bilhete para o caso de meu pai descer e ficar preocupado. Sair com o roupo. Não quis atrapalhar você, Ed. De modo geral, eu não era uma criança desobediente. No entanto, era teimoso, obsessivo até. Uma vez que tivesse uma ideia, eu não tirava da cabeça. Não posso dizer que tive um momento de dúvida ou apreensão ao tirar a bicicleta da garagem e sair pela rua em direção ao chalé do Sr. Halloran. O Sr. Halloran já deveria ter ido embora para Cornualha, porém a polícia pediu que permanecesse na cidade por causa da investigação. Eu não sabia na época, mas eles estavam muito perto de determinar se tinha provas suficientes para acusá-lo pelo assassinato da garota do Twister. Na verdade, eles tinham pouquíssimas provas. A maioria era circunstancial e rumores. Todos queriam que ele fosse o culpado, porque isso seria adequado, claro e compreensível. Ele era um forasteiro e não apenas isso, um forasteiro com uma aparência estranha, que já havia provado ser um pervertido ao corromper uma jovem. A teoria da polícia era que a garota do Twister quis terminar o relacionamento e o Sr. Halloran, em um surto, a matou quando ela lhe disse isso. Essa versão foi apoiada em parte pela mãe dela, que disse à polícia que a filha chegara em casa às lágrimas na noite anterior após uma discussão com o Sr. Halloran. O Sr. Halloran confirmou que os dois tinham discutido, mas negou que tivesse rompido. Ele até admitiu que haviam combinado de se encontrarem no bosque na noite em que ela foi morta, mas que depois da discussão, ele não foi ao encontro. Não tenho total certeza sobre qual é a verdade, e ninguém poderia confirmar ou negar nenhuma dessas histórias, afora uma garota que nunca mais voltaria a falar, exceto em um lugar onde a sua voz estaria abafada pela terra e pelos vermes. Era uma tranquila manhã de sábado, uma daquelas em que o dia parece não querer sair da cama, como um adolescente mal-humorado, relutante em afastar a coberta da noite e abrir as cortinas do amanhecer. Às 10 horas o tempo ainda estava escuro e cinzento, com apenas um ou outro carro passando e oferecendo iluminação esporádica ao longo do caminho. A maioria das casas estavam às escuras. Embora não faltasse muito para o Natal, quase ninguém decorara a fachada. Acho que ninguém se sentia muito no clima de comemoração. Meu pai ainda não tinha comprado uma árvore de Natal e eu mal pensara no meu aniversário. O chalé se destacava como um fantasma branco, com as bordas borradas de leve por causa da neblina. O carro do Sr. Halloran estava estacionado do lado de fora. Parei a uma distância curta e olhei em torno. O chalé erguia-se solitário no final da Armory's Lane, uma ruela com poucas casas. Parecia não haver ninguém por perto. Mesmo assim, em vez de deixar a bicicleta do lado de fora da casa do Sr. Halloran, a escondi em uma cerca viva do outro lado da rua, onde não seria vista com facilidade. Então, atravessei a rua depressa e subi o caminho da entrada. As cortinas estavam abertas, porém não havia luz ali dentro. Bati a porta e esperei. Nenhum som ou movimento. Tentei outra vez. Ainda silêncio. Bem, não exatamente silêncio. Pensei ter ouvido algo. Ponderei. Achei que talvez ele não quisesse ver ninguém. Talvez eu devesse ir para casa. Quase fui, mas algo, não sei bem o que, pareceu me cutucar e dizer: apenas abra a porta.
Levei a mão à maçaneta e a girei. A porta se abriu. Olhei para a escuridão ali dentro. Olá, Sr. Halloran? Nenhuma resposta. Respirei fundo e entrei. Olá? Olhei em volta. Ainda havia caixas empilhadas por toda parte, porém tinha algo novo na pequena sala de estar. Garrafas. Vinho, cerveja e duas mais volumosas com o rótulo Jim Beam. Franzi o senho. Eu sabia que os adultos às vezes bebiam, mas eram garrafas demais. Ouvi o som de água corrente no andar de cima. Esse era o som fraco que eu tinha ouvido antes. Fiquei aliviado. O Sr. Halloran estava tomando banho, por isso não tinha me ouvido à porta. Obviamente isso me deixou em uma situação constrangedora. Eu não podia simplesmente subir a escada. Ele podia estar nu ou algo do tipo. Além disso, ele saberia que eu havia entrado na casa sem ser convidado. No entanto, eu também não queria esperar do lado de fora porque alguém poderia me ver. Refleti e tomei uma decisão. Entrei na cozinha, tirei o anel do bolso e o coloquei no centro da mesa, onde com certeza seria visto. Eu deveria ter deixado um bilhete, mas não vi nenhum papel ou caneta. Olhei para cima. Havia uma estranha mancha escura no teto. Ocorreu-me que aquilo, somado ao som de água corrente, não parecia estar certo. Nesse momento, ouvi o estouro do escapamento de um carro na rua. Levei um susto. O som inesperado me lembrou que eu estava na casa de outra pessoa, além da advertência dos meus pais. Meu pai já poderia ter terminado de trabalhar. E se minha mãe tivesse voltado para casa? Eu deixara um bilhete para eles, mas sempre havia a possibilidade dela suspeitar e ligar para a mãe de roupa para confirmar. Com o coração disparado, saí do chalé, fechei a porta, atravessei a rua e peguei a bicicleta. Voltei correndo para casa o mais depressa que pude. Apoiei a bicicleta na porta dos fundos, tirei o casaco e o cachecol e me atirei no sofá da sala. Meu pai desceu a escada uns 20 minutos depois e enfiou a cabeça pelo vão da porta. — Tudo bem, Ed? Você saiu? Fui à casa de roupa, mas ele não estava. Você deveria ter me avisado. Deixei um bilhete. Eu não quis atrapalhar você. Ele sorriu. Você é um bom garoto. Que tal prepararmos biscoitos para quando a sua mãe chegar? Certo. Eu gostava de assar biscoitos com meu pai. Alguns meninos achavam que cozinhar era coisa de mulher. Mas quando era meu pai quem cozinhava, eu não pensava assim. Ele não seguia nenhuma receita e colocava coisas estranhas na massa. Seus biscoitos ou ficavam ótimos ou com um gosto estranho, mas era sempre uma aventura descobrir. Minha mãe voltou cerca de 1 hora mais tarde, quando tínhamos acabado de tirar do forno biscoitos de passas, marmite e pasta de amendoim. — Estamos na cozinha! Gritou meu pai. Minha mãe entrou. Na mesma hora percebi que havia algo errado. — Está tudo bem na clínica? Perguntou meu pai. — O quê? Sim, tudo resolvido, tudo certo. Mas parecia não estar tudo certo. Minha mãe estava preocupada e agitada. — O que foi, mãe? Perguntei. Ela olhou para mim e para o meu pai e enfim disse. Passei em frente ao chalé do Sr. Halloran caminho de casa. Eu fiquei bem tenso ao ouvir isso. Será que minha mãe tinha me visto? Com certeza não. Eu já estava em casa havia séculos. Ou talvez alguém tivesse me visto e contado para ela, ou talvez ela simplesmente soubesse, porque era minha mãe e tinha um sexto sentido para detectar quando eu tinha feito algo de errado. Mas na verdade não era nada disso. Havia policiais do lado de fora e uma ambulância. — Uma ambulância? Disse meu pai. — Por quê? Ela respondeu em voz baixa. Estavam removendo o corpo em uma maca. Suicídio. A polícia fora até lá para prender o Sr. Halloran, mas em vez disso, o encontraram no andar de cima na banheira transbordante que já estava gerando bolhas de infiltração e vergando o teto do andar de baixo. A água que pingava na mesa da cozinha era de um cor-de-rosa clarinho. Estava vermelho escura na banheira onde o Sr. Halloran estava deitado com os braços profundamente cortados do pulso ao cotovelo. No sentido do comprimento. Não era um pedido de socorro, mas um grito de adeus. Encontraram o anel, ainda sujo de terra do bosque. Essa era uma prova substancial de que a polícia precisava. O Sr. Halloran matara a garota do Twister e depois se suicidara. Nunca confessei. Sei que deveria ter confessado, mas eu tinha 12 anos, estava com medo e, de qualquer modo, não sabia se alguém acreditaria em mim. Minha mãe pensara que eu estava tentando ajudar o Sr. Halloran, e a verdade era que agora ninguém poderia ajudar nem a ele, nem a garota do Twister. De que adiantaria dizer a verdade? Não houve mais mensagens, homens de giz, acidentes terríveis ou assassinatos brutais. Acredito que a pior coisa que aconteceu em Andbury nos anos que se seguiram foi alguns ciganos terem roubado o cobre do telhado da igreja. Ah, e obviamente Mickey ter batido com o carro em uma árvore, quase matando a si mesmo e ao Gav.
Isso não quer dizer que as pessoas logo esqueceram. O assassinato e todas as outras coisas que aconteceram garantiram a Andbury uma sinistra notoriedade. Os jornais locais exploraram aquilo por semanas. E em breve darão pedaços de giz de brinde junto com as edições de fim de semana, ouvi minha mãe murmurar certa noite. Gavi Gordo me contou que o pai cogitara mudar o nome do pub para O Homem de Giz, mas sua mãe o dissuadira. É recente demais, ponderou ela. Durante um tempo, viam-se grupos de gente estranha na cidade. Usavam casacos impermeáveis e sapatos baixos e portavam câmeras e blocos de nota. Entravam na igreja e caminhavam pelo bosque. Meu pai os chamava de abutres. Tive que perguntar o que aquilo significava. Pessoas que gostam de olhar para algo terrível ou visitar o lugar onde algo terrível aconteceu, também conhecidas como cães farejadores da morte. Acho que preferia a segunda definição, farejadores da morte. Era com isso que aquelas pessoas pareciam, com o cabelo escorrido, o rosto flácido e o modo como sempre estavam com o nariz grudado às janelas ou curvado junto ao chão, tirando fotos com as máquinas. Às vezes perguntavam, onde fica o chalé do Homem de Giz? Alguém o conheceu de verdade? Alguém tem um de seus desenhos? Eles nunca faziam perguntas sobre a garota do Twister. Ninguém fazia. Certa vez, a mãe de Elisa deu uma entrevista para os jornais. Falou sobre como ela gostava de música, disse que a filha queria ser enfermeira para ajudar pessoas que também tinham se ferido e contou como ela fora corajosa após o acidente. Mas aquilo foi apenas uma matéria pequena. Era quase como se as pessoas quisessem esquecê-la. Como se o fato de lembrarem que ela era uma pessoa de verdade que morreu estragasse a história. Finalmente, até os farejadores da morte tiveram que voltar para os seus canis. Outros acontecimentos terríveis passaram a ocupar a primeira página dos jornais. De vez em quando, o assassinato da garota do Twister era mencionado em uma revista ou requentado por algum programa de crimes reais na TV. Sim, havia pontas soltas, coisas estranhas que não faziam muito sentido. Todos supunham que o Sr. Halloran atacara o reverendo Martin e desenhara as figuras na igreja, mas ninguém sabia explicar por quê. O machado que ele usou para esquartejar o corpo nunca foi encontrado. E, é claro, nunca encontraram a cabeça da garota do Twister. Ainda assim, acredito que, embora nenhum de nós concorde em relação ao dia em que tudo começou, todos achávamos que a ocasião da morte do Sr. Halloran foi o dia em que tudo acabou. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação dessa leitura. Fim da terceira parte do livro O Homem de Giz, de C.J. Tudor.